Tá bom, é que geralmente eu sempre trago assim eu gosto de trazer o formato aberto, porque daí eu vou meio que sentindo também, enfim, ao longo da conversa com vocês. Sim. Então tem slides que às vezes eu escondo, outros eu mostro, vou meio que sentindo esse papo, vou meio construindo com vocês em tempo real, não tem problema. Obrigada, né, por estarem aqui ainda até agora. São coisas que acontecem, você fala, nossa, você testa. Olha, eu acho que isso é uma lição importante, né? Que vale para quem trabalha com UX, né? A gente sempre cria essa cultura de testar tudo. E mesmo quem testa, né? Assim, mesmo quando a gente se prepara, por exemplo, para ir conduzir uma pesquisa, um teste de usabilidade, sempre tem imprevistos, podem acontecer, né? Então faz parte. Então vamos começar, Exatamente. né? Primeiro, boa noite. Estou super feliz de estar aqui. Queria dar bem-vindos, né? Bem-vindas a todas e todos. Não sei quantas pessoas estão aí com a gente, Alina, mas aí você me conta depois. Bastante, mais de 200, já te falo. Oi? Mais de 200, tem bastante Ótimo. galera aqui. Legal, ainda dava para encher um auditório. Fico muito feliz, Uhum. né? Esse poder da rede aí, né? De poder ter pessoas de outras cidades, de lugares diversos, eu acho que isso é muito importante, né? Então, queria super agradecer, enfim, agradecer a mentorana, a Nina também, que fez assim, que ajudou bastante, enfim, todos que estão presentes. E vamos começar a conversar, né? Acho que isso é mais importante. Acho que alguém perguntou no começo, né? A diferença de UI com UX. Acho que isso. Uhum. A gente vai falando ao longo também, mas quando a gente fala, né, do próprio user interface, né, que é UI, eu estou falando de exatamente sobre a interface do usuário, né, que é responsável por toda a parte visual ali do meu projeto, enfim, que é exatamente quando o usuário consegue interagir, né, com determinado aplicativo, enfim, com um sistema, uma rede social, o que quer que seja, né. E quando eu estou falando do UX, eu estou falando do user experience, né? Estou falando da experiência do usuário. Então, entra um pouquinho mais na parte emocional, amigável, né? A qual a interação ela tá envolvida, assim, mas eles caminham juntos, né? Eles são, na verdade, eu acho que a gente vai falar bastante sobre design, eu acho que esse é um ponto importante aí que enfim, vai começar a tangibilizar, e eu sei que tem pessoas que estão começando, que estão iniciando, que estão migrando, pessoas que já são da área, curiosos, enfim, sintam-se muito à vontade para poder complementar, enriquecer o nosso papo aí, porque eu acho que ele se torna mais interessante quando a gente traz olhares diversos, né, também de outros lugares, né? Eu vi que tinha até cantoras aí, enfim, eu fiquei surpresa e feliz. Pois é, né? Então, eu me chamo Renata Tonesi, né? Eu hoje trabalho como especialista em pesquisa e estratégia para produtos digitais lá no Itaú. A minha base de formação, né? Eu venho do design, enfim, fiz uma graduação em desenho industrial lá atrás, depois acabei fazendo uma outra graduação em design digital, fiz uma pós-graduação em design de serviço. Eu sou uma pessoa que adora aprender, adoro estudar, estou sempre estudando alguma coisa, sempre buscando aprender alguma coisa. E eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente vive numa época, numa era onde essa questão, né, do aprender é muito importante, né? Não só aprender a aprender, mas também aprender a desaprender. Tem certas coisas também, né? Enfim, certas formas e métodos que também já não fazem sentido, né? Dentro do nosso dia a dia. Então, a gente vive esse momento aí de reinvenção, né? Eu sou professora, dou aula na Terra, dou aula na Embi Morumbi, na UIS Educação, que é uma escola lá no Espírito Santo. Sou budista, sou empreendedora, desde criança eu empreendo, assim, tenho alguns empreendimentos desde muito cedo. Sou budista, sou mãe do Luke, ele apareceu aqui no comecinho, assim, daqui a pouco ele aparece de novo, ele tá dormindo. Daqui a pouco eu vejo de novo. Daqui a pouquinho ele dá um pulinho aí. E vamos conversar. Tive passagem por algumas empresas, passei pelo Terra Networks, que é um portal de internet, trabalhei alguns anos na Editora Abril, nas revistas femininas na parte de internet, né, assim, sendo responsável pelo desenvolvimento, redesign de sites como da revista Cloud, da revista Nova, trabalhei na Gloss também, depois trabalhei na Casa de Cultura Digital, que foi um cluster criativo que uniu uma série de pessoas para poder discutir sobre cultura digital, e hoje estou no Itaú. Eu falo que no Itaú é uma história grande e longa, né, porque eu entrei dentro da área de tecnologia para trabalhar com inovação, e aí nesse processo fui passando por diversos processos e momentos. Eu falo que eu tive a oportunidade
de fazer parte desde o início da transformação digital do banco, ali quando foram criadas as primeiras células de desenvolvimento ágil. Então, trabalhei com um produto na época que chamava TokPag, e tô lá até hoje, né? Fiquei bastante tempo dentro da área de UX, né, de CX, e hoje estou dentro de uma área de negócios, trabalhando com produtos digitais, com tecnologia, enfim, onde o nosso desafio é conseguir trabalhar pensando em como melhorar a experiência e habilitar jornadas omnichannel, né, para os nossos clientes. Então, só um resuminho, né, de quem sou eu, e começar a falar um pouquinho. Ai, Alina, você me fala se eu estiver muito rápido, porque, gente, às vezes eu falo bastante, e aí, assim, né, se eu for da hora, você fala assim, Alina, são 9 horas, o pessoal precisa jantar. Fica 3 horas aqui. A Alina sabe, né, assim, no último que a gente fez, a gente ficou batendo um papo, aí vocês interagiram bastante, quem estava presente foi muito legal. Foi bem legal. Então, eu tenho um reloginho aqui, às vezes eu fico meio controlando ele, mas caso eu me perca. Então, mas a gente começou atrasado mesmo, então... A gente compensa. Não sei se todo mundo tem um chazinho, uma água aí, tem uma aqui também perto de mim, que é a forma, às vezes, até de eu conseguir respirar, tá bom? Porque senão eu fico falando assim, eu me animo. Mas vamos falar sobre design, né? Por isso que a gente está aqui hoje, independente, né, se é UX, se é UI, eu acho que a base de tudo é o design, né? E aí uma reflexão mesmo do que é o design, né? O que é essa abordagem do design, esse pensamento do designer, né? Eu gosto de falar, né, que o design ele é um processo, né, onde a gente mantém o foco nas necessidades, nos desejos, nas limitações, né, das pessoas, dos usuários que usam os nossos produtos, ou seja, durante todo o desenvolvimento, né, de um produto ou de um serviço, seja ele físico ou digital, a gente passa por esse processo, né, de conceituação, de entendimento das necessidades, dos problemas, antes de fato, desenvolver e entregar algo, né. Então, eu gosto de falar que também design é uma forma da gente pensar, da gente construir, da gente experimentar. É um processo que, ao meu ver, né, ajuda a criar ordem em meio ao caos. Então, às vezes, assim, você entra num projeto, você está dentro de uma empresa, né, e o design, assim, o mindset do design, o pensamento do designer, ele ajuda a organizar aquele caos, ajuda a imaginar futuros, ajuda a simplificar, a reduzir complexidade, uma série de outras coisas, né? E eu gosto de falar que também o design, ele tem o designer em si, ele tem o papel de ser um facilitador em meio a essa era digital, né? Então, além de ser um processo, né, que é uma forma da gente poder exercitar um pensamento, né, divergente para enxergar diversos pontos de vista diferentes das pessoas, a gente também usa a nossa criatividade, né, para gerar soluções para esses pontos de vista, né? Então, é uma forma de resolver problemas complexos e para as pessoas. Eu trouxe essa frase do Steve Jobs, né, que segundo ele, o design é a alma fundamental, né, de uma criação feita pelo homem, né, que se expressa em produtos ou serviços, né, e quando a gente pensa, né, no desenvolvimento de produtos, né, o nosso papel como designer ali dentro daquele contexto é entender, né, quais são os objetivos de negócio, né, e a gente ser capazes de responder algumas perguntas como que problema que a gente está tentando resolver, né, quem são as pessoas que têm esse problema, né, o que a gente quer alcançar com isso? Então, quando a gente começa, na verdade, a trazer esse tipo de discussão e começa a responder essas perguntas, a gente começa a entender a experiência do usuário, né, de um produto como um todo. E não só a interação, né, a sensação, a parte visual ali do visual, né, enfim, do UI, por exemplo, a aparência do design, né. A gente começa a responder essas perguntas e a gente começa a entender se faz sentido a gente começar a encontrar uma solução para o problema que a gente encontrou lá na frente, né? Então, eu trouxe também o Don Norman, né, que, segundo ele é uma pessoa aí que vocês vão ver bastante, né, se a gente pesquisar a experiência do usuário, ele acaba sempre sendo muito referenciado, né, não só pelo trabalho dele, enfim, mas pelo campo de estudo. Ele é um cientista cognitivo que ele vem há muitos anos, né, estudando sobre esse tema, enfim, ele é muito envolvido e ativo na comunidade, né, e é considerado aí um dos gurus, né, do design de experiência, enfim, ele que cunhou o termo de UX. E nesse livro dele, né, o Design do Dia a Dia, ele fala que o design é um ato de comunicação, né, e que significa ter um profundo entendimento da pessoa com quem o designer está se comunicando. O que significa isso, né? Significa que parte, né, da estratégia, do papel, da habilidade
do dia a dia, da rotina, né, de um UX designer, é entender, né, por meio de muitas vezes pesquisas, observações, testes de hipóteses, né, assim, quem são as pessoas, né, quem são os usuários, o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, quais são as suas necessidades, quais são as suas limitações, as suas frustrações, os seus desejos e por aí vai, e aí fazer essa ponte, né, de todos esses achados, essas percepções, com a área de negócios, por exemplo, né? Como que as marcas e as empresas elas podem se conectar, né, de forma positiva, de forma afetiva, com base em todas essas compreensões. Então, eu gosto de trazer, né, que essa questão, né, do designer, do UX designer, enfim, de quem trabalha com experiência de produto, de serviço, que quer que seja, né, que trabalha com pessoas, a gente tem também essa oportunidade, né, essa responsabilidade, né, e é uma habilidade que a gente vai treinando, né, a gente vai praticando ao longo do processo. E aí eu trouxe esse slide aqui, que na verdade são, né, N áreas e indústrias onde a gente percebe que o design ele tem o poder, né, de impactar, e que eu tive a oportunidade de passar por algumas delas, né, então eu comecei lá atrás, assim, trabalhando, né, um pouco com design gráfico, depois eu fui para a web, né, eu era webmaster, primeiro web designer, depois eu era webmaster, né, webmaster você fazia tudo, né, você desenvolvia o site de ponta a ponta, a gente fazia um pouco de tudo, aí começou-se muito a discussão, né, sobre interação, arquitetura de informação, interface, né, user experience, né, design de produto, design de serviço, questões de cognição, né, experiências imersivas, ou seja, tem um potencial enorme, né, quando a gente fala do design, e tem espaço para todo mundo. Isso que é o mais legal, né? Tem espaço para todo mundo, tem campo de estudo para todo mundo, né? Até antes de começar, estava conversando com a Alina aqui, né? Que ela falou, nossa, eu estou estudando, fazendo outros cursos. Sim. E é exatamente isso, né? A gente percebe que uma coisa se liga a outra coisa, né? Nada é em vão. Às vezes uma pessoa fala, puxa, eu estudei minha vida inteira biblioteconomia, ou sei lá, eu estava fazendo psicologia, eu estava fazendo, sei lá, direito, de repente eu quero ser designer, né? E tá tudo certo, né? São novas visões, isso é muito rico, né? Assim, é muito bacana a gente poder ter essa troca com pessoas de outras áreas, né? E a gente aprende muito. Aí eu trouxe esse gráfico aqui, né? Esse diagrama, e até uma pergunta, né? Vocês acham que UX, né, é uma disciplina? Aí eu vou perguntar, que daí eu respiro um pouquinho, Aline, e o pessoal vai Eu vou comentar aqui que você comentou que a gente estava conversando. A Dalila pegou a nossa conversa ali, viu, quando a gente iniciou. Iniciou na hora antes. Vamos ver. Bom, tem bastante gente respondendo. Eu acho que não. Acho que é uma vertente. Não. Acho que é uma ferramenta, um conceito, uma disciplina não, um mundo, um conjunto. O mundo. Mas a maioria falando que não. Legal, tem opiniões diversas, né? Isso é muito legal. Tem alguém que acha que é um mundo, né? É um mundo, é uma forma de visão do mundo, o universo, ciência. Ciência, legal. O Dan Seyfert também é uma grande referência em design de interação, tem uma série de artigos e livros também, né, que ele traz muito questões de interação, e ele levantou essa questão lá atrás, assim, em algum momento, e foi super discutido, né, mas será que UX, ela pode ser considerada uma disciplina em si, né? E aí, na verdade, esse é exatamente o ponto, né, assim, que UX, na verdade, ele se apoia, né, em diversas outras disciplinas. É a mesma coisa a gente pensar, será que a gente pode projetar, né, a experiência de uma pessoa, de um usuário? Então, considerando que cada pessoa, né, tem a sua própria cultura, enfim, sua sensibilidade, seus desejos, as suas motivações, a gente busca sempre olhar de uma forma muito holística, né, para toda a experiência, buscando alinhar essas diferentes disciplinas, mas eu gosto de falar, né, que pensar em UX, né, assim, que o UX se apoia, né, em diversas outras disciplinas. Então, tem uma série de outros diagramas também, enfim, poderia trazer N outros, que esse diagrama ele vai ficando cada vez maior, né, então, eu gosto de falar, né, que a área, né, que na verdade, hoje, né, enfim, que a gente chama, né, de user experience, ela também é uma mediação coordenada ali, né,
de diferentes outras disciplinas, né? Então é interessante, né? Esse diagrama aí, né, assim, quando ele desenhou foi em 2006. Esse diagrama depois ele foi crescendo, então tem diversas outras ramificações aí, enfim, que trazem outras perspectivas de outras disciplinas e que também vão incorporando outros aspectos que até não estão aqui, como, por exemplo, a da psicologia. Alguém falou que veio da psicologia, que está aqui hoje também, da antropologia, sei lá, da ciência da computação, da ciência cognitiva, e por aí vai. E também tem um ponto que eu gosto de falar, que UX, né, que não é uma etapa do processo, né? Então, assim, de novo, ela é uma disciplina que ela se apoia em muitos processos, e essa figura mostra exatamente isso, né? Assim, englobando todos esses fatores aí, usabilidade, interface, enfim, som, espaço, uma série de outras coisas. Uma pausa, para a Lina vai contar algo muito legal para vocês agora. Bom, antes de eu entrar aqui, até tem uma pergunta que eu acho interessante sobre esse assunto mesmo que você estava falando da psicologia, né? Que a Patrícia pergunta o que exatamente da psicologia pode se aproveitar no UX. Legal, eu acho que tem um ponto muito importante, né? Quando a gente fala de UX, a gente considera a experiência de ponta a ponta, né? Todos os pontos de contato é uma oportunidade ali da gente poder ter uma interação com o usuário, certo? E a psicologia, ela é muito voltada para entender o comportamento, né? Então, cada vez mais a gente percebe esse namoro muito próximo aí, né, dessas disciplinas comportamentais se aproximando aí, né, de toda essa parte de experiência, e a gente vai falar bastante sobre comportamento humano, mas assim, eu diria que são áreas assim, né, que são pensamentos, principalmente quando a gente fala da psicologia cognitiva, né, ou seja, a gente entra mais nesse lado positivo ali da psicologia, porque a psicologia também tem uma série de ramificações, né, mas a gente aproxima exatamente, né, nessa questão de entender assim o comportamento humano, e mais do que o comportamento, né, a mente, como que as pessoas pensam, quais que são os modelos mentais, enfim, tem uma série de coisas, e que ao longo aí do nosso papo hoje, eu vou trazendo assim algumas inspirações para vocês pesquisarem mais também, enfim, e alguns exemplos. Mas é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? A Renata já volta, a gente só quer dar um recadinho rápido para vocês. Logo, logo ela já continua essa aula que a gente já viu pelo começo que tá incrível, né? Então, algumas curiosidades aqui para vocês que querem realmente migrar para o UX, né? Que realmente é uma profissão que cresceu de 1 para 1 milhão de 83 a 2017. E a gente sabe que a tendência é cada vez crescer mais, né? Então, mas agora, depois dessa pandemia que aumentou, né? Aumentou muito mais do que era previsto, inclusive, né? E até 2050 pode chegar até cerca de 100 milhões de pessoas. Inclusive, vocês podem estar nessa lista, né? De crescimento também. E o salário de um UX designer ele pode variar de 2.500 a 6.200, de acordo com a nossa fonte do Cato. Mas, claro, né? Isso aí depende muito do nível que você está, em onde você trabalha. Mas, sim, eu vi que algumas pessoas comentaram, né? Que o UX ainda dá mais dinheiro do que, por exemplo, o design gráfico, alguma coisa assim. Então, realmente, tem oportunidade por aí, né? E aqui na Mentorama, a gente tem, sim, uma aluna aqui com a gente, inclusive, que faz esse curso, a profissão de UX e UI Designer, né? E você pode já começar a trabalhar com o que você gosta. Então, olha só, a Mentorama ela ajuda vocês com suporte currículo, portfólio, na hora de achar emprego. Você defende seu projeto final com empresas reais. Tem workshops também com especialistas da área, e consultoria individual sobre a carreira também. Então, a Mentorama te ajuda a achar emprego, não é só o curso. Aproveitar, falar para vocês sobre os mentores desse curso incrível, então. Alguns vocês provavelmente já conhecem. Temos a Carla de Bona, UX UI Designer. Temos o Luiz Felipe Parosolo, que também é Head of Product Design no PicPay. Temos a Larissa Tertuliano, que é User Researcher na Dextra Digital. A Priscila Burquerque, que é Mestre em Design na área de Interação e Interfaces Comunicacionais pela Udesc também. E não para por aí. Temos o Rafael Felício, que já levou 4 prêmios na Awards de Melhor Apps 2014. O Lucas Otsuka também, que é 10 anos de experiência na área de design. E temos o Eduardo Matos e o Vinícius Miller, que eles são sócios da Duck Design, né? Então, eles são, o Eduardo é UI Designer e o Vinícius é Design Gráfico e Motion na Duck. São mentores preparadíssimos para atender vocês. Inclusive, aqui tem algum trabalho dos mentores para mostrar. Tem mais no site da Mentorama também, mas aqui é só para vocês terem um gostinho. E como é que funciona a aula, então? Aqui na Mentorama, você assiste às aulas online,
na hora que você quiser, de qualquer dispositivo, faz as atividades que tem o feedback com o mentor, já na conversa com o mentor, e defende seu projeto de conclusão com uma empresa real. O seu mentor individual, então, é um mentor que vai estar ali disponível para ti. Se você quiser tirar dúvidas, se você quiser ter o feedback, correção de tarefa, do que eles deixam para vocês na prática, toda essa parte o mentor vai estar aí ajudando vocês com o feedback. E também tem como a plataforma da Mentorama, né? Que ela é de origem inglesa, ela é bem intuitiva, bem fácil acesso, bem tranquila. Então, é realmente um curso que você pode acessar de qualquer dispositivo. E olha só, alguns dos trabalhos dos alunos também já no curso. Claro, isso aqui é só uma amostra para vocês terem um gostinho também, tem mais lá na Mentorama. E também o serviço de atendimento que a Mentorama tem para vocês. Não é só o mentor que fica disponível, o serviço de atendimento está aqui para você também. Se você tiver alguma dúvida no curso, sobre qualquer coisa, que você queira entrar em contato com a equipe de suporte, ela vai estar ali para você. O aluno não fica sozinho de jeito nenhum. Muito importante também é a comunidade que você já vai criando, o seu networking. Então, você já vai começando a fazer networking tanto com os outros alunos quanto com os mentores, que é muito importante também para a tua carreira futura. Então, aí você já não vai ficar sozinho, já vai poder trocar ideias de feedback de qualquer dúvida que você tenha, já vai fazendo amizade, vai fazendo seu networking, para quando você for trabalhar, já ter essa comunidade com você. Então, para quem se interessou, quem ficar com alguma dúvida que eu ainda não falei sobre o curso, eu vou deixar aqui para vocês um botão bem legal, vocês vão clicar nele e ser redirecionados bem rapidinho, só para ter mais informações do curso. Então, você vai deixar ali para você um telefone de contato, um e-mail, que os especialistas eles entram em contato com vocês, para tirarem as dúvidas do curso que vocês tiverem. Então, aproveita, clica ali, pede o que você tiver de dúvidas, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais desse curso. Mas, enquanto isso, o botão tá ali e a gente volta para a Renata continuar essa aula maravilhosa. Vamos lá. Tá bom. Pode compartilhar novamente. Agora é só clicar que vai, já estava aberto. É, né? Agora. Uhum. Vê se vai o... Foi? Foi. Ainda não, tu foi no mesmo botão ali? Ah, menina. Compartilhar? Porque ali já tava gravado, então... Ah, agora tá. Clica de novo e ele já volta. Agora você... É que ele agora tá aparecendo uma mensagenzinha. Você está compartilhando sua tela. Foi, né? Vamos ver. Aqui ainda não abriu, mas aquela hora demorou bastantinho para voltar, né? Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, o pessoal vai clicando ali no botão, vai pedindo as informações, que ele redireciona rapidinho para outro site. Então, enquanto isso, o pessoal pode ir clicando e deixando as informações enquanto carrega aqui a apresentação da Renata de novo. Essa tela branca de novo não pode? Ah, não, menina! Essa tela branca tá perseguindo gente. É para dar tempo de todo mundo entrar ali no site, para falar com os especialistas, dá tempo de entrar a imagem de volta. Agora foi, viu? Ah, foi. Eu deixei no PDF mesmo, eu tô achando que foi... Deve ser algum teste aqui no bairro. Foi, né? Eu deixei no PDF, eu tinha tentado abrir tem problema. Então, bora lá entrar um pouquinho mais no tema, né? Assim, aí essa questão, né, do design foi mais uma introdução até para poder nivelar todo mundo que está aqui, enfim, a gente vai batendo um papo. Aí eu trouxe essa pergunta, né? Por que a gente precisa estudar, né? HCI, interação humano-computador, né? Então, eu acho que essa é uma questão que é até um dos temas aí, né, que eu quis trazer para a gente poder conversar. Eu acho que primeiro tem uma questão, né, de que a gente interage, né? Os computadores, eles estão em todos os lugares, né? Mas quando a gente pensa num sistema em si, né? Ele deve suportar, né, a interação com as pessoas, né, com os usuários. Então, a gente sempre tem que pensar, né, enfim, nessa interação, nesse design para os usuários. Então, não basta só, assim, por exemplo, existe uma tecnologia, chegou uma nova tecnologia e pronto, está tudo certo. Né, a gente é preciso fazer com que ela seja utilizável, né, que ela seja de fácil compreensão. Então, a gente sabe, né, tem diversos estudos, ou seja, a gente percebe também, né, que os sistemas, né, enfim, os dispositivos com uma boa interface, eles aumentam a produtividade da pessoa, elas conseguem melhorar a performance, aumentam até a satisfação, né, principalmente das pessoas que estão utilizando. E aí eu trouxe alguns slides para a gente poder falar o que é, né, esse HCI, o que é a interação humano-computador.
Então, a interação humano-computador eu costumo dizer que é uma mistura, né, entre a ciência da cognição, que é um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre cognição hoje, e sobre a ciência da computação, né, que envolve a análise, a implementação, né, de sistemas interativos. Para quem? Para que as pessoas possam utilizar, e também estuda todo o fenômeno que cercam, né, todos esses sistemas. Mas de uma forma mais simples, né, a interação humano-computador é um campo de estudo, né, que é multidisciplinar, né, com foco no entendimento, nos fatores e na interação entre humanos e computadores. No começo, assim, inicialmente, né, esse campo de estudo ele estava muito mais voltado para a questão acadêmica, e ainda tem um lado, assim, bastante acadêmico, né, ele estava mais preocupado inicialmente em entender os computadores em si, né, assim, até pelo contexto ali de quando começou a ser discutido, mas depois começou a se expandir para cobrir quase todas as formas de design de tecnologia da informação. Então, a forma como a gente consome informação, ela vem mudando muito rapidamente, né? Então, o objetivo, né, da gente entender os fatores humanos, né, no uso do computador e usar esse conhecimento para criar o quê? Interfaces que sejam mais rápidas de aprender, para que sejam mais eficientes de usar, para que sejam mais satisfatórias, né, do ponto de vista do usuário. Então, eu gosto muito, né, de como a interação humano-computador, ela, na verdade, se a gente buscar, né, assim, tem alguns conteúdos e até dentro de, assim, de institutos e de faculdades, assim, onde ela, na verdade, tem diversas maneiras diferentes de ser tratado à medida que ela cresce e que ela muda. Então, seja do ponto de vista, né, de novo, da comunicação, por exemplo, ou da própria computação. E aí nós, designers, assim, quem trabalha, né, com design de experiência, a gente se concentra mais nas interações mesmo, né, entre o humano e a máquina. Então, do ponto de vista ali dos artefatos, dos produtos, né? E aí eu trouxe essa história, essa timeline aqui, é uma breve história, né? Assim, então, só para poder contar algumas coisas. Lá, sei lá, nos anos 60, né, assim, nos anos 70, assim, os pesquisadores que estudavam muito a ergonomia, né? Assim, eles passaram a mapear, na verdade, todos os aspectos do processamento de informações, ou seja, como que a nossa mente ela processa informações. E ali, mais ou menos, assim, no final dali dos anos 70, a ciência cognitiva, ela passou a incorporar, sempre tem essa questão de incorporar, né? Ela começou a incorporar outras disciplinas, como, por exemplo, a filosofia da mente, a antropologia cognitiva, a própria inteligência artificial estava começando a ser discutida mais amplamente. Então, ali mais ou menos, sei lá, 1975, assim, tem até uma variação de qual foi o ano exato, mas começa-se a falar sobre esse termo, né, interação humano-computador. E, curiosamente, foi exatamente muito próximo ali, né, da fabricação do Apple primeiro, assim, esse primeiro computador com monitor, né, o que foi algo, assim, muito revolucionário para aquele momento, né? Então, já na década de 80, já se falava bastante sobre HCI dentro do campo acadêmico, né? Então, especialmente por conta desses computadores que estavam chegando ali, então, né, Apple Macintosh chegando, o IBM UPC, né? Enfim, aquele Commodore 64, super antigo, né? Então, ele começa a surgir já na casa das pessoas e nos escritórios, e com isso que aconteceu, as pessoas também, a sociedade também começa a mudar. Lembra a questão da comunicação, né, que o Norman fala, né, que o design é um ato de comunicação? Essa questão da comunicação é muito interessante, né, assim, que é essa relação que existe entre as pessoas e as máquinas. E ali também, mais ou menos, essa década de 80, 79, 80 e pouco ali, na verdade, cria-se uma fundação, né, que é a Cognitive Science Society, que foi uma associação que ela era profissional, assim, né, tinha um caráter, assim, imagina, bastante acadêmico, né? Tinham diversos pesquisadores mas ele era interdisciplinar, né? Porque ele reunia pesquisadores de diversos campos de estudo da mente, da inteligência artificial, né? De novo, da linguística, da antropologia, psicologia, neurociência e por aí vai. E essa galera se encontrava, né? Então, isso tudo nos anos 80 ali, né? Então, a área, né, de Human Factors, engenharia de fatores humanos, ela desenvolveu técnicas para a gente conseguir analisar os sistemas e as interações. E aí, curiosamente, quem que estava nessa comissão organizadora? Tinha uma série de estudiosos ali, mas o Don Norman estava lá, né? Ele e uma série de outros estudiosos, ele estava lá, né? Assim, na verdade, discutindo muito essa questão da experiência. Então, o que se percebe, assim, né? Que
a interação humano-computador, assim, tem um foco mais acadêmico, é uma área de pesquisa científica, mas nós, de novo, como designers, a gente foca muito na questão da interação, né? De como que a gente pode olhar para essas descobertas, né? E se inspirar para desenhar interfaces melhores, né? E mais intuitivas para as pessoas. Aí eu trouxe esse cientista, né, o Mark Weiser, que é considerado o pai da computação ubíqua, né? Ubíqua, assim, que é onipresente, né? E que existia ali uma perspectiva daquela timeline ali, né? Tá vendo? Que a partir dos anos 2000 a interface torna-se onipresente. O que tipo é ser onipresente, né? Então pensem assim, celulares, Bluetooth, dispositivos, telas interativas, sei lá, muitas tecnologias embarcadas por toda parte. Então esse é o conceito que, sei lá em 1998, esse cientista, né, americano, ele falava que ele é considerado o pai da computação onipresente ubíqua, que ia chegar um momento onde a gente ia ter contato com dezenas de computadores, né? Que cada pessoa ia possuir, usar muitos computadores, e que essas coisas, dispositivos e sistemas, eles iam, na verdade, se conectar e conversar, e que isso aconteceria ainda em várias escalas, incluindo a microscópica. Imagina, o pessoal falou assim, pirou, né? Então foi, na verdade, o estudo dele, assim, como muito utópico, sabe? Eu adoro a história desses caras, né? Porque, assim, ele primeiro que ele era um funcionário da Xerox, se eu não me engano, e depois ele passou a ser reconhecido, né? Mas a gente percebe que, pensem, por exemplo, hoje se fala muito desse conceito de internet das coisas, né? Assim, de dispositivos e coisas conectadas. Mas isso, eu acho que isso é um papo para um outro webinar, assim. E aí logo... E aí, assim, depois dele também, logo, sei lá, 1990, né? O que aconteceu? Surge o quê? A World Wide Web, né? Então, Tim Berners-Lee também desenvolve, que é também um gênio vivo, aí recomendo também buscar mais sobre ele, assim, ele sempre, na verdade, foi um cara visionário, né, que visualizou o que poderia ser internet, né, o que é hoje e o que ainda vai ser. Então, é muito legal, assim, poder conhecer historicamente, assim, né, essa história mesmo, essa transição. E aí, né, quando a gente fala, né, assim, por exemplo, assim como User Experience, né, UX, o HCI também fala sobre pessoas, né, muito mais do que sobre o design em si, quando eu falo, assim, da questão do visual. Então, quando a gente fala, né, de um ser humano, né, de uma pessoa, em geral, ela está sempre tentando realizar uma tarefa, interagir com o site, com o dispositivo, com o aplicativo, sei lá, interagindo com um produto, sempre com o objetivo de ter uma boa experiência, conseguir concluir algo, né? Então, aqui eu trouxe, na verdade, esse slide, assim, mais para poder trazer um pouquinho do potencial, né? Quando a gente fala em termos de interface, né? Assim, do termo desse aspecto do UX Design, né? De desenhar UX, UI, enfim, dos designers, assim, né, assim, dos product designers, enfim, mas desse potencial da gente pensar que, no fim das contas, o que a gente está fazendo? A gente está resolvendo uma necessidade humana, né? Então, de novo, a comunicação, eu gosto muito de falar sobre a comunicação, né? Ela é uma das muitas necessidades que nós, como seres humanos, a gente tem, né? E, então, assim, a necessidade de estar em sociedade, a necessidade de se comunicar, tudo isso caminha junto, né, desde sempre. Então, tem tudo a ver, né, com interação humano-computador, tem tudo a ver, né, assim, com pensar em aspecto de experiência, de UX, ou seja, e essa interação, ela vem sendo o quê? Aprimorada todos os dias. Todos os dias a gente vê algo novo, diretamente, indiretamente, né? Hoje a forma que a gente se comunica é diferente de 20, 30 anos atrás, né? Então, a interação humano-computador, ela cresceu e se torna mais ampla, maior, e muito mais diversa do que a própria ciência da computação, se a gente for assim, né, assim, equalizar. Então, aqui a gente vê muitas oportunidades, né? Então, assim, quebrando a questão do computador. O que é o computador, né? O computador, ele, basicamente, ele executa, né, o aplicativo ali, o software, que ele pode ser tanto localmente quanto remotamente. E aí, se a gente olhar, né, do ponto de vista da evolução dos computadores, né? Lembra que eu falei lá do início, assim, aquela timeline ali, né? De quando começou-se a discutir, né, que
esses computadores que, na verdade, quem tinha o domínio, né, deles eram cientistas, enfim, eles não estavam dentro da casa das pessoas, né, dentro dos escritórios. Então, como, na verdade, os sistemas eletrônicos cada vez passaram a se tornar mais sofisticados e disponíveis, né, para todo tipo de consumidor, né, para uso, sei lá, desde jogar ou ajudar a fazer, sei lá, contabilidade, porque assim foi o começo, né? Era um processador de texto, você podia jogar, você podia, enfim, ter um auxílio ali na sua contabilidade. E aí, na verdade, começa então essa disciplina, né, de interação humano-computador, ela nasce exatamente dessa nova necessidade, né? Então, só para a gente conhecer um pouquinho das origens, né? E quando a gente fala da interação, né? O que é interação? É a conversa, né? Entre humanos e computadores ou coisas. Eu falo coisas porque poderia ser qualquer coisa, né? Poderia ser um dispositivo, um celular, enfim, um relógio, e uma TV e um monte de coisas. E aí, falando do Don Norman, novamente, né? Ele que aí é um paizão para várias coisas, mas também é um dos paizões da usabilidade, né? Ele cofundou também um instituto junto com o Nielsen, que também é um mestre aí da usabilidade, e que ele fala, né? Ele realça a importância da gente pensar nas pessoas e nas interações que elas vão ter com todos os produtos e sistemas que estão em desenvolvimento, né? Quem chegou aqui? Chegou o Luke aí para ajudar. Ele tá quietinho, tá bem. Então, por conta disso, né, a disciplina de interação, né, de UX design são tão importantes dentro de uma empresa, por exemplo, né? Então, para garantir que essas experiências dos usuários finais, ou seja, pessoas que vão utilizar o nosso produto ou serviço, ou de qualquer outra pessoa, né, que tenha relação, então elas sejam as melhores possíveis. E aí, mas como que a gente pode garantir, né, que todos os usuários tenham uma boa experiência? Bom, quando eu comecei a estudar, né, sobre design de produto, enfim, acho que esse é um livro marcante, assim, né, que é o Design do Dia a Dia. Tem diversos profissionais que sempre remetem a ele, porque, assim, é um clássico, gente, clássico é clássico, a gente vai ver esse livro aí em tudo que é lugar, e ele é realmente muito recomendado, ele traz uma discussão muito interessante. Do ponto de vista do design de objetos, né, do dia a dia. Então, assim, o Don Norman, ele fala muito sobre objetos do dia a dia, assim, desde as portas, fogões, termostatos, sei lá, chaleira, né, uma série de coisas. E ele aplica alguns princípios que são, que eu considero, assim, atemporais do sentido, porque são universais, independente da, né, assim, da cultura. Tem até um vídeo muito legal, depois vocês podem buscar, que são as bed doors, né, que são as portas de Norman, né, que daí ele, na verdade, vocês podem buscar depois, se alguém quiser procurar, que são as doors Norman. E aí, porque ele se sentia meio bobo, assim, né? Que ele nunca conseguia, tipo, abrir uma porta. Quem nunca, né? Puxa, empurra, empurra, puxa. Então, esse tipo de coisa, ele traz alguma discussão ali. E ele traz uns princípios fundamentais, assim, né? Do design de interação também, né? Que envolve desde questões de capacidade, questões de restrições, questões de feedback, né? Assim, da gente indicar na experiência, assim, questões, por exemplo, do resultado esperado, ou seja, qual que é a aproximação que o usuário precisa fazer. Então, esse é nosso papel, a gente ajudar o usuário a não ficar, enfim, a não se perder, a não se sentir, pô, não sei, quem nunca bateu na porta? Assim, procurem esse vídeo, é muito legal, e ele é incrível, assim. E aí, entrando um pouquinho, né, tá falando da usabilidade, né, ele foi um dos profissionais, né, que fortaleceu esse campo de estudo aí, né, enfim, de novo, psicólogo, cognitivista, tipo, a lista dele ali vai que vai, né? E ele trabalhou muito esse conceito de usabilidade, né, que é esse grau de adequação de um objeto a seu uso projetado, mas a definição em si é uma medida de qualidade, né, da experiência em si do usuário quando ele vai precisar interagir com alguma coisa. De novo, seja um aplicativo, um site, um software, qualquer dispositivo que o usuário vai utilizar. Então, assim, entender o que funciona, o que não funciona e o quão satisfeitos estão os usuários. Basicamente, isto é usabilidade, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, isso é a nossa responsabilidade. As pessoas às vezes perguntam, para quem está começando, eu acho que é fundamental a gente precisa estudar sobre usabilidade, né? Por que é importante conhecer sobre interação humano-computador?
porque é a base de tudo, né? A gente, no fim das contas, a gente está pensando nessa comunicação entre o usuário, entre o sistema, enfim, a gente tem esse desafio de conseguir traduzir essas necessidades e transformar em produtos, em funcionalidades, o que quer que seja. Então, é importante, né, a gente olhar para esses aspectos, assim, que foi toda a construção da gente chegar, lógico, aonde a gente está hoje. Lógico que tem N outras abordagens que são importantes, né, assim, é um leque enorme. Quem entra nesse mundo, eu confesso assim, as pessoas mudam muito de área, né? Mas assim, quem entra dificilmente sai, porque a gente vai só agregando, sabe? E aí as pessoas vão escolhendo, assim, não, puxa, eu quero trabalhar, eu me identifiquei com conteúdo, então vou trabalhar com conteúdo, eu trabalho com estratégia, eu trabalho com pesquisa, não, realmente eu gosto da parte de motion, eu gosto da parte, sei lá, de vídeo, e por aí vai, né? Então, por isso que eu falo que tem lugar para todo mundo, né? Então, e eu acho que o mais importante é a gente ter esse olhar atento aos movimentos, mas também entender que à medida que a tecnologia evolui, a gente também precisa evoluir, né? E aí, falando sobre as métricas, né, de usabilidade, assim, né, então, que basicamente, né, a eficácia, a eficiência, né, e a satisfação, basicamente a gente mede, a gente busca mensurar, né, esses aspectos aí, para compreender se está dando certo, o que precisa ser melhorado, e aí como que a gente faz isso, né? A gente faz muito com testes de usabilidade, que é uma metodologia de pesquisa em UX super popular. Então, basicamente, se resume a eu tenho uma sessão de um teste de usabilidade, onde eu tenho um pesquisador ali, né, que ele pode fazer um papel de um facilitador ou de um moderador, aí ele pede para um participante, idealmente, né, alguém que seja do público-alvo ali, né, do seu produto, para realizar algumas tarefas, e aí, geralmente usando uma interface ali, né, enfim, específica para poder avaliar se aquele usuário, né, aquele participante, ele consegue concluir a tarefa. E aí o pesquisador vai observando, né, o comportamento e ouvindo feedback. Então, essa questão da observação é muito importante, né? Por que a gente faz teste de usabilidade? Por que a gente testa com as pessoas? Por que a gente fala com as pessoas? Por que a gente ouve? Porque a gente quer identificar problemas no design, enfim, do produto ou do serviço, a gente quer descobrir oportunidades para melhorar, a gente quer aprender sobre comportamento, né, sobre as preferências das pessoas, e por aí vai, né? Então, eu trouxe esse slide aqui, que ele fala um pouquinho sobre interação e interface, né? Eu falo que, embora está muito próximo na interação e interface, mas são coisas diferentes, e quando a gente busca, né, entender o modelo mental desse usuário, ou seja, como que esse tipo de pessoa, esse grupo de pessoas pensa, aí é mais fácil a gente conseguir desenhar a interface, né? Então, aqui do lado esquerdo até tem o designer ali, ele está trabalhando, ele está fazendo uma série de coisas, né? E do lado direito ali eu tenho o usuário, né? Então, tá vendo que ele tem uma flechinha, né? Entrada, ele está se conectando, entre aspas, ali com o computador. Eu fiz o desenho de um computador assim, antigão, mas foi só para poder ilustrar essa comunicação, né? Então, tem esse input e output, assim, entrada e saída de informações, e aí, geralmente, o quê? O usuário, ele está tentando fazer uma tarefa. O que é uma tarefa? Eu preciso fazer a compra de uma passagem, eu preciso fazer o pagamento de um boleto, enfim, tudo isso são tarefas, né? E aí, a gente, por meio das métricas de usabilidade, então, a gente vai avaliar se aquela interface está adequada, né? Então, a interface, ela é responsável por promover todos os estímulos de interação para que o usuário consiga obter respostas relacionadas às suas atividades. Então, por isso que é importante estudar usabilidade, né? Ou seja, de um lado, a gente está olhando como que o dispositivo chegam os dados, e do outro, como que a gente envia essas respostas para o usuário. Então, por isso que é comunicação, né, entre humanos e computadores. Tem pergunta? Tá tudo bem, Lina? Tá tudo muito rápido? Tem pergunta, mas não te preocupa, pode continuar. Eu quero salvar as perguntas, como elas são, algumas são, claro que são sobre o assunto, mas um pouco mais aleatórias, a gente vai deixando para o Q&A. Tá bom, acredito beleza. Que dá para deixar. Tá bom. Tá bom. Então, aqui eu trouxe... Cadê o próximo slide? Eu não consigo ver o próximo, que está no PDF. Às vezes eu não lembro de coisa, mas tá tudo certo. Tudo e okay. Aí, né, que as interfaces, elas estão evoluindo. Então, lembra que eu falei a forma de input, né, ou seja, de informação, ela está mudando, né? Então, a cada dia que passa, a gente vê mais
diversos tipos de interface digitais surgindo. Então, a interface, em grande parte, ela, na verdade, ela tem como objetivo, né, simplificar, ela causa um impacto direto ali no nosso dia a dia, então tudo é interface também, né? A gente acorda com o despertador do celular, a gente vai na cozinha, sei lá, e olha o que tem na geladeira, usa o micro-ondas, liga a Smart TV, sei lá, usa o app para ver, sei lá, a previsão do tempo, tudo, então, né, sei lá, entra num carro e aí já tem usa o GPS, enfim, são N interfaces, né, que a gente se relaciona a todo momento, né, e aí fazendo assim, só contando, gente, eu adoro contar história, vou contar mais uma história para vocês. A gente vai contar mais uma história de como eram as coisas, né? Então, de como era essa comunicação entre humanos e computadores. Então, aqui a gente vai falar primeiro, né, do Command Line Interface, né, que é o CLI, que é uma forma simples, né? É uma sigla que significa interface, né, de linha de comando. Então, era um programa, né, que permitia que os usuários ali digitassem comandos de texto para dar instruções ali para um computador, sei lá, para fazer coisas específicas, né? Então, antigamente, não tão antigamente, mas era assim que a gente acessava, que a gente conversava com os computadores. Então, a gente basicamente tinha que digitar esse comando ali, né, em linha de código, para conseguir fazer algum tipo de ação, e era a forma como se a gente comunicava. Então, se a gente digitava, sei lá, você tinha que meio que decorar, assim, sabe? Tipo, o comando errado, era possível até que, sei lá, quem nunca, né? Que você, sei lá, removia algo importante ali, ou até configurava errado, tipo, e aí tu não ligava mais o computador. Então, E aí, depois de muitos anos, né, assim, na verdade, de desenvolvimento, né? Enfim, surge, né, essa belezura aí, que é o mouse, né? Enfim, então a gente, além do teclado, surge, né, o mouse como, ou seja, ele foi inventado, então a gente não dependia só de linhas de comando para se comunicar com os computadores, né? E eu sempre brinco, Sim. né, que foi um marco, né, no sentido, porque assim, parece muito bobo, né? Mas assim, a gente apontar e conseguir clicar, né? Então, foi algo, na verdade, que se tornou um novo jeito, né, mais fácil, mais intuitivo, para que as pessoas pudessem interagir com o computador, né. Então, ele também era, além de mais intuitivo, mais seguro para os usuários. Por quê? Porque daí a gente não errava, não fazia tanta bobagem, né. Então, acho que esse foi um ponto importante. E aí, um pouquinho Sim. mais para frente, né, assim, começam a surgir as interfaces gráficas, né, as Graphic User Interface. A Xerox foi pioneira aí, né, enfim, pela primeira vez, enfim, que utilizou... Agora eu fiquei na dúvida se foi a Xerox ou a Apple, mas tá tudo certo, mas é por ali. Mas, enfim, era desse jeito, né? Então, começam a surgir as primeiras interfaces gráficas ali, né? Assim, foi um momento importante, assim, é considerada até a segunda fase da história, né? Em termos de interface, porque começam a surgir os monitores, olha que lindo, monocromáticos, né? Que facilitavam a interface, né, com o usuário, assim. Então, os computadores, eles deixam de ser, né, exclusividade, assim, sei lá, dos estudiosos e cientistas, porque já era mais barato, já tinha um tamanho menor, então, assim, aí começa muito essa era do computador pessoal, né, onde as pessoas, elas podiam comprar o seu próprio computador, enfim, os preços já estavam mais acessíveis e já estava mais fácil de utilizar, você não precisava decorar tantos códigos, assim, né, até o conceito de janelas, tá vendo, começa a entrar muito forte, né. E aí também, né, assim, ao longo dos anos, né, enfim, vem se estudando, né, novas formas de se interagir com os computadores, e aí entra muito esse conceito das interfaces naturais, né, mais intuitivas, enfim, começam a surgir outros modelos ali de interface, onde você pode interagir com toque, com gesto, com voz, né, que são as chamadas de NUI, né, Natural User Interface. E aí, na verdade, elas parecem naturais, mas elas também trazem outros tipos de desafios e de complexidades, né? A vantagem desse tipo de interação, né? Lógico, ela parece assim ser divertida, mas ela é mais natural. Ou seja, a gente não vê mais o uso do mouse, né? Do teclado, por exemplo. Então, são outros tipos de interações. E aí, com isso, eu até trouxe essa foto que eu gosto muito, né?
essa criança, né, assim, parece que nasceu fazendo isso, né, não tem nenhuma dificuldade. Mas, enfim, tem esse livro aí do lado também, ó, do Dan Safer, lembra que eu falei dele lá no começo, aquele que construiu o diagrama, enfim, ele já vem estudando, e esse livro, se eu não me engano, acho que é tipo 2003 ou 2006, ele é um super pioneiro aí do design de interação, né, e ele, se eu não me engano, eu não lembro, ele trabalhava na Microsoft, não, ele não trabalhava na Microsoft, foi o Bill Buxton que trabalhava na Microsoft, que, aliás, tem um livro muito legal que chama Sketching User Interface, eu acho que é esse o nome. Vocês podem buscar o nome dele. É muito legal, assim, é uma bíblia também do design de interação. E ele foi um dos principais pesquisadores da Microsoft, eles começaram a explorar, né, essas habilidades que a gente vai adquirindo ao longo da vida, ou seja, como que a gente consegue, né, como profissionais de experiência do usuário, conseguir reduzir uma coisa que se chama carga cognitiva, né, que entra muito dentro desse universo, né. Então, nenhuma interface ela consegue ser totalmente natural em todos os contextos de uso para todos os usuários. Então, ele trouxe uma provocação, né, que embora assim, gestos, voz, tudo isso assim, é super importante para esse contexto, né, desse tipo de interação, que a gente também precisa entender qual que é o contexto de uso, né? Quando que faz sentido, quando que aplica, enfim. Mas, enfim, trazem outros tipos de complexidades, né, do ponto de vista, né, de questões culturais, questões de gestos, enfim. Tem alguns estudos que trazem também só quais são os gestos, enfim, que já são considerados, que são padrões, né, enfim, que já estão percebidos, mas tem, enfim, tem questões culturais também que são desafios. Então, só para vocês conhecerem. O Skidman também, que ele, na verdade, ele é considerado o pai das... Eu tô um monte de pai hoje, né? O pai das habilidades. O pai de todo mundo tá aí. Mas ele, na verdade, eu vou falar uma referência, vai. Mas é o paizão do, tipo, das tecnologias vestíveis, assim, que a gente, aliás, isso é novidade, né? Não, mas assim, faz tipo 50 anos, assim, que o cara tá estudando isso, assim, né? Desde ser legal, ou mesmo quando era, sei lá, só um conceito, né? Enfim, ele já vinha estudando essa questão aí, né, das interfaces vestíveis, assim, que é muito interessante também. Renata, aí, só de falar do pessoal comentando aqui, cadê as mães? Não é só os pais, tem alguma mãe? Nossa, com certeza, gente. Eu concordo. Eu vou resgatar aqui. Não, é verdade, acho que esse é um ponto importante, viu, para eu considerar nas minhas próximas. Mas eu posso. Eu não tenho foto delas hoje, mas eu posso mencionar algumas bacanas, assim. Acho que tem a Jamie Levine, que eu gosto muito dela, assim, que também. Enfim, eu vou pensar alguns nomes aqui para a gente também representar aí a comunidade de mulheres, enfim, isso é muito importante. Isso mesmo. Tem a questão, né, dos dispositivos, enfim, dispositivos de voz, né, que são as interfaces de voz, ou seja, e aí começa muito a entrar numa questão, né, que são os IVAs, né, que são as IAs, né, integradas a esse tipo de dispositivo, né, ou seja, que tem esse potencial, né, de cada vez esse tipo de assistente, né, virtual se tornando mais inteligente. Então, lembra que eu falei a questão, né, puxa, a gente é muito legal, muito bacana, mas tem questões como, por exemplo, usuários com deficiência visual, outras deficiências físicas, pessoas que, na verdade, usam leitores de tela, né, outras tecnologias que são assistenciais ali, ou seja, eles ainda podem enfrentar alguns desafios significativos, e eu vejo que de quem que é o papel? De quem que é a responsabilidade, né? Então, vejo que cabe aos designers, né, de UX, design de experiência, que a trabalharem esse ponto, né, de como que a gente começa a preencher esse tipo de lacuna, né, de acessibilidade, né? Então, acho que esse é um ponto importante aí também para a gente poder considerar. E aí trouxe também as Ubiquitous User Interface, né? Que lembra que eu falei do Mark Weiser ali, né? Que ele, enfim, ele trouxe todo o conceito, né, de onipresença, das tecnologias onipresentes, né? E aí ele traz o que é onipresente, né? É uma tecnologia que ela é invisível, né? Ela não funciona só, enfim, a gente está abrindo outras possibilidades, né? Outras possibilidades para que, na verdade, a gente possa interagir com um produto ou serviço, né? E aí pensem em produtos inteligentes, onde, sei lá, termostato, aquele que põe na parede, enfim, para poder regular o tempo.
né? Então, assim, tem esse conceito, né, das smart das casas inteligentes, né? Ou seja, que na verdade a gente praticamente elas têm uma atuação muito proativa, né? Então, em vez do usuário precisar ligar um produto em si, um produto ubíquo, né? Onipresente, ele pode ficar ligado constantemente, ele vai, sei lá, por exemplo, monitorar o ambiente ao nosso redor. Então, a gente está entrando nessa era, né, onde a gente talvez entra também em outras discussões, como questões de privacidade, questões de vigilância, uma série de coisas. A tecnologia vem, né, mas vem todos os desafios também. Por isso que eu falo que, com tudo isso, entra muito esse papel do UXer, né, considerando que, pensem que, qual que é o mindset do designer? Ele é centrado nas pessoas, né? Ele busca sempre focar, resolver problemas, questões, necessidades, limitações de quem? Das pessoas. Então, é uma responsabilidade e um desafio muito nosso, né? Então, o mercado, né, se a gente olhar, que eu trouxe alguns exemplos, ele está empurrando aí dispositivos inteligentes todos os dias, né? E como consumidores, a gente está consciente ou não, ou inconsciente desse, e aí se movendo muito sem perceber, ou sei lá, essa próxima revolução na computação, né? Que é justamente essa questão do que o Weiser falava lá atrás, né? De cada vez a tecnologia ser mais onipresente e proativa, né? E tem vários exemplos. Aqui eu trouxe, né? Enfim, trouxe os relógios aqui, enfim, né? Do Apple Watch, do Fitbit, mas tem também o próprio Garmin, tem, sei lá, Smart TV, né? Apple TV, tem já TVs, né? Que já tem inteligência artificial que você já pode, na verdade, enfim, ter acesso por voz, tem, sei lá, realidade aumentada, enfim, tem uma série de outros exemplos, né? Tem vários. A própria... você ia falar, Aline? Não, só concordando contigo, realmente, tem muita coisa, né? Então, aí entra também muito esse conceito de realidade virtual, né? Enfim, de que ela já foi um dia, talvez, um sonho ali de ficção científica, né? Mas a internet também já foi um sonho, se a gente parar para pensar. Até Realmente. os computadores, né? E celulares também já foram, né? Mas o futuro está chegando dentro desse contexto de que a gente está vivendo essa era aí onde cada vez mais as experiências imersivas estão sendo aceleradas. E agora, com questões de pandemia, a gente percebe, né? Cada dia eu descubro alguma outra. Outro tipo de interação. Esse final de semana eu estava testando uma funcionalidade do Spotify. Não sei se vocês já testaram, né? Que você pode ouvir em grupo, né? Sei lá, é tipo um karaokê, assim, você pode ouvir em grupo, e aí eu tô na minha casa aqui ouvindo, e se, assim, eu quero ouvir você, eu e você, Alina, e mais, tipo, 2 amigos. E se alguém muda, tipo, muda simultaneamente, sabe? Então é um conceito, Sim. São tipos de experiência muito interessante, né, da gente começar a pensar interações cada vez mais ricas, né, mais naturais, ou seja, que vão trazendo mais proximidade, mais engajamento, ou seja, enfim. O Disney Plus tem uma ferramenta assim também para você assistir o filme junto com os amigos. Tudo surgiu com o Netflix Party, né, que foi logo no começo também da pandemia, né, que eu achei um ponto interessante, porque isso traz uma discussão, né. Lembra que, se alguém perguntou qual que é assim, a questão de psicologia e tal, essa questão do comportamento é muito importante, né, porque os comportamentos mudam. Ou seja, as marcas que, na verdade, estão ligadas nessa questão, né, de quais são esses novos comportamentos, elas vão adequando os seus produtos e os seus serviços, né? Então, Netflix foi um bom exemplo. Ele, assim, somos pessoas sociais, a gente gosta de interagir, a gente gosta de trocar ideia, ali, aquele filme, aquela série. E eles criaram, né, o Netflix Party ali, enfim, que é um aplicativo ali, enfim, que você instala no seu Google Chrome e você pode, tipo, trocar. E aí depois surgiu esse da Disney, no Discord também surgiu uma série de outros, né, onde você pode, próprio WhatsApp também, de você falar em grupo. Sim. Enfim, vai ficando tão natural que a gente já, tipo, sei lá, hoje eu vou fazer um papo aqui em grupo, sabe? Já vai entrando, né? Isso é muito incrível, né? Então... Ainda mais do ano passado para cá, né? E acelerou, né? Muito rapidamente, né? Então, essa questão, né, de entender comportamentos, lógico que traz, assim, vários outros aspectos, né? Aspectos de ética, aspectos de privacidade, de acessibilidade, mas é importante olhar, né, quando a gente fala dessa transição, não faz tanto tempo assim que a gente digitava linha de código, sabe?
né? Então, assim, pensem, né? Não faz tanto tempo que a gente estava começando a usar o mouse ali, enfim, tinha nossos disquetões, né? Não faz tanto tempo assim, né? Essa foto, por exemplo, aqui, foi em 2019, né? Surgiu essa provocação, né? Que o Facebook anunciou que os óculos VR conseguiram ler atividade cerebral. E foi super polêmica essa foto, né? Enfim, quando ela meio que rodou. E aí não é novidade, assim, mas que o Facebook, entre outras empresas, eles vêm investindo, assim, bastante dinheiro, assim, tempo e estudo, né? Para esse campo da realidade aumentada, da realidade virtual, né? Que são as realidades mistas aí, né? E na verdade eles adquiriram também, né, a Oculus, né, e aí começam a surgir outras discussões, né, então são, isso desde, na verdade, de 2017 está mais forte, mas, ou seja, em termos de interface, em termos de experiência, abre um leque muito grande, né, para o nosso universo aqui, né, de produtos digitais, ou seja, de UX, ou seja, então eu trouxe até a questão, né, do próprio, o Microsoft HoloLens e o Google Glass. Eu me lembro quando surgiu o Google Glass, né, que foi um buzz em cima, nossa, tipo, sei lá, era 2011, 12, 13. Eu lembro que, assim, tipo, primeiro, assim, nossa, era isso, né? Assim, surgiu, acho que foi na revista Time, assim, nossa, a melhor invenção de todos os tempos. Aí passou um ano, assim, a pior invenção de todos os tempos. Por quê? Porque, assim, lembra que eu falei a questão da tecnologia? Não basta ter a tecnologia. Eles tinham a tecnologia, eles assumiram assim, porque a gente é o Google, tipo, e sei lá, as pessoas vão utilizar. E aí você podia pagar, sei lá, eu lembro que era R$ 1.500 e depois de um ano, R$ 1.500 não, $1.500, ops, você podia ter um... Só que, na verdade, as pessoas não sabiam meio que o benefício de usar, para que servia, aí perguntar várias questões de privacidade, uma série de coisas que, assim, passado muitos anos, o que aconteceu? Eles entenderam que não é um produto para consumidor final, né? Então, eles começaram a investir para uso, assim como o HoloLens, para questões, para o universo das empresas, né? Então, assim, eles entenderam que, para pessoas que trabalham, assim, né, assim, na área da medicina, sei lá, na indústria, e eles, na verdade, começaram a voltar, ou assim, reformular, evoluir o produto do ponto de vista ali do enterprise, essa visão de enterprise. É interessante olhar, assim, que eles seguiram essa mesma estratégia de seguir para soluções personalizadas para as empresas. E aí, só para poder fechar esse capítulo aqui, eu gosto de falar, né, que a gente estaremos cada vez mais conectados, né? Então a gente percebe essa proliferação, essa palavra é difícil, sempre é, proliferação de dispositivos domésticos inteligentes, cada vez mais acessíveis, né, do ponto de vista, se a gente parar a pensar há 2 anos atrás, a Alexa foi a mais vendida da Black Friday, sabe? Tipo, não foi, assim, popularizando total, né? Então, tem muitas empresas aí bastante interessadas, né? Enfim, a indústria está muito interessada, por quê? Porque começa a levantar outras discussões aí na qual a gente vai precisar pensar, enfim, como que vão ser todas essas interações, né? Enfim, a nossa vida. Por que as marcas estão interessadas em tudo isso, né? Porque assim, entender comportamento, né? Entender as nossas preferências, tudo isso se transforma em serviço, né? Tudo isso se transforma em valor. Enfim, essa é uma outra discussão também para um outro webinar aí. Vamos para o terceiro daí, quem sabe? Eu adoro entrar dentro desse assunto também, dessa questão desses próximos cenários, enfim. Realmente. E aí tem toda essa questão, né, do crescimento da internet das coisas, enfim, e aí, enfim, trazendo toda essa discussão, né, de novo, sensores, processadores, e aí como que a gente vai tangibilizar em termos de interface. E aí, dando uma pausa para a gente respirar, tomar uma água, e a Alina contar mais alguma coisa para a gente. Isso. Vou contar um pouquinho mais do curso aqui para vocês, mas a Renata já volta, bem rapidinho, uns minutinhos. E vamos lá, então. Falando um pouquinho do curso aqui para vocês, então. Vi que tinha algumas perguntas também sobre o curso. Deixa eu contar um pouquinho dos módulos dele para vocês, então, que é o programa UX UI Design, né? Então, olha só, para quem não tem ainda conhecimento, não tem problema nenhum, temos aqui 15 módulos só do web design para iniciantes. Então, as tendências, referências, noções básicas de composição, enfim, landing page, tudo parte para realmente quem está começando.
E aí, depois, você vai ter a parte do UX Design com mais 13 módulos. UX Research, sua importância, tem usabilidade também, leis de UX, princípios básicos, design emocional, enfim. Apareceu o Luke ali, para me ajudar na explicação do curso. E Aula devocional também do seu curso. portfólio. Viu? É para ajudar. Muito bem. E temos também a parte do Figma, né? 9 módulos aí sobre desde a introdução até exportando arquivos, prototipagem, animações, enfim. Então é um curso bem completo que logo após a conclusão você já tem seu currículo aí pronto para entrar nas empresas, para realmente entrar com tudo nessa profissão incrível. E olha só os privilégios que você tem também sendo um aluno da Mentorama. São 4 orientações por ano sobre a carreira escolhida, 6 workshops diferentes, tem os laboratórios onde você pode praticar, onde você pode receber o feedback, trocar ideias, e as consultas com os mentores ao vivo também. E como eu tinha comentado, a Mentorama ajuda vocês a encontrar um emprego. Então, desde as diretrizes de suporte com currículo, portfólio, o seu projeto final é com empresas reais, então já vai ter bastante, não é teoria, bastante prática no curso. E a consultoria individual e os workshops também. Então, se você ainda tem alguma dúvida, aproveita, clica nesse botão agora, que é eu vou contar para vocês esse presente especial que a Mentorama tem. Já voltamos com a Renata, não se preocupe, que agora vem uma novidade muito boa para vocês, olha só. Então, qual seria o valor desse curso, né? Vamos lá. Para vocês, hoje, aqui, quem está com a gente aqui no webinar já está com 60% de desconto para os participantes do webinar aqui para esse curso. Então, gente, é uma oportunidade incrível, 60% de desconto. Mas calma que não é só isso não, olha só. Então, ficaria o curso aí por 5.280, mas hoje, somente hoje, a Mentorama fez mais um presentão incrível para vocês. Pela primeira vez em um webinar, vocês já ganharam também R$1.000 de desconto, ou seja, esse valor total com 60% menos R$1.000. Só hoje, olha, foi a primeira vez nos webinars que isso está acontecendo para vocês que estão aqui acompanhando com a gente. 5.280 menos 1.000, vocês ainda ganharam mais R$1.000 de desconto para fazer fora os 60%. É muito, muito, muito desconto só para vocês que estão aqui. Olha só que legal. E não é só isso ainda. Além de você poder parcelar esse curso, mais ou menos até 24 vezes, se você quiser, tem o programa de crédito estudantil com a Mentorama, que é um parceiro 100% confiável para quem quiser realmente parcelar de alguma outra forma com a gente. E mais ainda, o pagamento é adiado por 6 meses. Você começa a estudar e só vai começar a pagar daqui a 6 meses. Vamos recapitular. É muita coisa legal. 60% de desconto. Só hoje, só nesse botão agora, vocês ganharam mais R$1.000 de desconto. Pela primeira vez na história dos nossos webinars. Pagamento adiado por 6 meses e mais um curso de brinde. Os 10 primeiros inscritos ganharão mais um curso. Gente, tá imperdível, é muita promoção legal aqui para vocês. Justamente hoje, o Mentorama deu a louca no diretor. Tem R$1.000 de desconto, 60% de desconto, mais pagamento adiado, mais um curso gratuito. É muito presente, vale muito a pena. Vocês estão esperando o que para clicar nesse botão? Clica ali, tira suas dúvidas. Os nossos especialistas vão entrar em contato com vocês para falar sobre o curso. Não se preocupem, vocês não estão comprando nada ainda, não clicar no botão. Mas vocês estão garantindo esse bônus que é só para vocês hoje. Clicando no botão, vocês estão garantindo, então, esse 60% de desconto, mais R$1.000, que é inédito, mais um curso de graça e mais 6 meses de adiamento. É muita, muita, muita promoção para vocês. Então, clica no botão, deixa garantido esses descontos incríveis. Nossos especialistas, eles entrarão em contato com vocês. E eu vou chamar a Renata de volta, que ela se escondeu da gente. Vamos ver se ela tá por aí, então. Enquanto isso, dá tempo de novo, enquanto a Renata volta, de vocês irem clicando aqui e tirando suas dúvidas lá clicando aqui no botão no site que vocês forem. Então, ele vai te redirecionar rapidinho, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Voltou, Renata, viu? Dá tempo ainda de clicar, aproveita que o botão tá ali. Olha só, né, Renata? Quanto presentão, você viu? Pois é, esse é inédito, hein? Viu só? Não tinha no outro, né? Você pode garantir, olha só que incrível. Mais desconto e muito brinde para vocês. Aproveitem. Então, vamos lá. Embaixo.
Viu? Ó, já temos o aval da Renata. Eu conheço vários profissionais que estão aí, enfim, que estão nos cursos. Eu super recomendo. O que tu achou ali, Renata, da nossa grade? É muito boa, né? Para quem já quer começar nesse... Nossa, eu acho que ele já traz uma visão bem completa ali, né, de ponta a ponta, né, então eu acho que esse é um ponto importante, né, de que eu vejo, né, enfim, você vai trazer uma amplitude ali do guarda-chuva de UX, ou seja, tem um monte de... Ele é bem completo. Isso aí, enfim, ainda tem a ajuda no portfólio e a achar o emprego também. Não é imperdível, galera. Viu? Deu tempo, ainda dá tempo, tá carregando, ó, voltou a apresentação. Deu tempo de vocês clicarem ali. Voltou. Mas o botão vai ficar ali, hein? Não esquece. Clica ali para garantir os descontos. Vamos lá. Aí a gente estava falando, né, desse monte de tecnologia que a gente vai estar conectado, cada vez mais conectado, ou seja, que tem uma série de questões ali, né, e a gente começa a entrar um pouquinho nessa questão da mente humana, né, que a mente humana, ela eu coloquei que é um processador extremamente complexo, né, de informações, e eu falo, né, que o UX entender o comportamento humano, eles andam ali, né, de mãos dadas, né, então Aí eu trouxe esse slide aqui, na verdade, que ele reflete um pouquinho, né, sobre essa teoria do processamento de informações, que, na verdade, ela se baseia na premissa, né, de que a nossa mente, na verdade, é um processador extremamente complexo de informações, né. Então, aqui, na verdade, né, assim, é uma metáfora muito simplificada, né, de como que funciona o nosso cérebro, ou seja, tem do lado esquerdo ali as percepções, né, os nossos sentidos. Então, tem toda a questão, né, da gente ouvir, tocar, observar, né, enfim, o tato, uma série de coisas. Tem todos os fatores que influenciam, né, ou seja, a nossa atenção, nossa motivação, a nossa experiência, a nossa memória. E aí a gente começa a entrar um pouquinho sobre nessa questão da cognição, né, do que é a cognição, né, do que são, de qual é o impacto, né, das tecnologias cognitivas em UX, né. Então, a cognição, né, ele é um processo mental, né, de aquisição de conhecimento através desses sentidos, né, das experiências e dos processos. Eu também gosto de falar que cognição é o processo, né, da gente adquirir conhecimento que se dá exatamente através da percepção, da atenção, sei lá, da associação, do raciocínio, imaginação, pensamento, linguagem. Então, todo esse conjunto de processos mentais, eles, na verdade, de certa forma, eles é a forma como o nosso cérebro percebe, né? É a forma como o nosso cérebro aprende, lembra das coisas, né? Então, a própria cognição, se a gente pudesse gravar em uma frase, é a forma como o nosso cérebro percebe e aprende as coisas. Aqui, na verdade, ele estava oculto, mas, enfim, era só um vídeo aqui que hoje eu não vou passar, mas vocês podem buscar o do Norman falando um pouquinho dessa questão, né, da gente olhar essa questão do comportamento, da cognição. E aí eu trouxe esse coach aqui, né, do Daniel Kahneman, que é um psicólogo, que ele fala, né, que a cognição é incorporada, né? Você pensa com o seu corpo, não apenas com o seu cérebro. Então, quando a gente começa a estudar hábitos de consumo, né, de comportamento, a gente começa a entender que as decisões que a gente toma, que as pessoas tomam, elas geralmente são baseadas em outros aspectos não muito racionais, né? Então, o nosso cérebro, em geral, ele sempre tende ao menor esforço possível para a realização de qualquer tarefa. E essa questão da tarefa, ela tem um valor muito grande aqui no nosso trabalho, né? Então, o ser humano, de uma forma muito natural, intuitiva, ele sempre busca encontrar segurança naquilo que ele vai decidir. Então, se ele precisa tomar uma decisão, por exemplo, sei lá, comprar um produto, ele sempre pensa né, assim, esse aspecto da segurança sempre aparece. E às vezes não, muitas vezes a escolha ela está baseada em informações daquilo que ele conhece, né? Que são as informações válidas. E aí nem sempre, às vezes, é a melhor forma. Então, esse mesmo psicólogo, né, é o Daniel Kahneman, que ele escreveu esse livro também, que é muito legal,
que é Rápido e Devagar, né, que ele fala sobre esses dois sistemas de pensamento, né, que nós temos dois sistemas cognitivos, né, um que é automático e o outro que é reflexivo. Então, depois começaram a surgir outros psicólogos também falando sobre como funciona o nosso cérebro, né, como funciona o nosso pensamento, como que são esses dois modelos. Basicamente, ele tá vendo que um tem um desenho de um coelho, né, e o outro de uma tartaruga. Uhum. Então, assim, 95% das nossas decisões que a gente toma, em geral, a gente tá no piloto automático ali, sabe? A gente é inconsciente, quando a gente vê, ó, já foi. E 5% só que é o nosso lado mais racional, sabe? Que a gente é mais lógico, a gente é mais pé no chão, porque consome mais esforço. Então, assim, pensem que 95% das nossas decisões, elas são mais emocionais, sabe? Elas são, enfim, a gente ouve as histórias, a gente se motiva, a gente, enfim, fica impactado. Então, tem todo esse lado também, né, da gente entender os modelos mentais e de como que a gente vai trabalhar isso do ponto de vista da experiência, né? Aqui eu trouxe um slide, na verdade, eu até tenho aulas, assim, que às vezes eu aprofundo sobre essa questão da cognição, né, mas aqui eu vou trazer só esses 6 pontos, né. Quando a gente fala, né, a ciência cognitiva por si só, assim, ela é um campo de estudo de vários assuntos relacionados a investigar a natureza da nossa mente humana, né, como que ela funciona. E aí ela se utiliza, né, de muitas teorias, enfim, de métodos de pesquisa de vários campos para compor o que se entende por cognição. Então, essa área, né, de comportamento humano, ela é muito extensa e muito profunda, né, então, mas ela passa por a gente entender que aspectos como atenção, linguagem, memória, raciocínio, resolução de problemas, tomada de decisão, tudo isso impacta a forma como a gente toma decisões. Vou dar alguns exemplos. Trouxe, quando a gente fala do ponto, como que eu vou trabalhar a atenção, né, em UX? O que tem a ver? Nossa, essa Renata está entrando num assunto aqui. Mas, enfim, se a gente falar da atenção, o que é a atenção? A atenção é o nosso recurso, assim, mais precioso e ele é limitado, ele não é ilimitado, né? Ele é tão limitado que mesmo esses peixinhos dourados, eu acho que ele chama Kingyu, se eu não me engano, eles têm maior atenção do que a gente, né? Então, o tempo de atenção humana, né, ele foi caindo ao longo dos anos, né? Então, até, sei lá, 7, 8 anos atrás, sei lá, acho que 2002, eram 12 segundos. E aí, com o tempo, né, a gente foi caindo, nosso tempo de atenção foi reduzindo para 8 segundos e agora reduziu para 7. Foi o último estudo que eu tive, acho que foi estudo não sei se foi da Samsung, agora não vou me lembrar. Mas, enfim, por que é importante, né, da gente considerar que se eu tenho uma interface lá com um monte de informação, sabe, tipo, o texto pequenininho, não tá claro, sabe assim, tipo, então, sei lá, eu tô concorrendo, né, com N produtos, né, sei lá, abro a Apple Store, ou sei lá, Android, enfim, não importa, a loja de apps, tem um monte de coisa, você está concorrendo ali, né, o tempo inteiro. Então, como que a gente vai conseguir, desses 7 segundos, né, chamar a atenção do usuário, né? E aí tem outros aspectos também, né, que é a questão da sobrecarga de escolha, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Tem vários estudos que também falam sobre isso, né, de quando a gente se confronta com muitas opções, que em geral as pessoas tendem a fazer aquela escolha que é a mais fácil, porque lembra daqueles dois sistemas de pensamento? 95% das nossas decisões ali, na verdade, ou então ela não escolhe nada, ou então, sei lá. E, de novo, nunca teve tanto produto e serviço, né, disponível para a gente. A gente tem um monte de escolha, né, um monte de opção. E, às vezes, é estressante, né? Você fala, puxa, eu só queria comprar Isso aqui é o quê? Tipo, é um sucrilho, eu não como sucrilho. Mas, sei lá, eu só queria comprar um sucrilho, né? Sei lá, tem um monte de coisa lá, né? Então, a gente é bombardeado, né, de informações a todo tempo, a todo minuto. Às vezes, gente, sério, eu tenho momentos, assim, que eu desligo, assim, o meu celular, as minhas coisas, e falo assim, não, se eu preciso focar fazendo essas coisas, eu desligo todos os meus estímulos, porque eu sei que vai me deixar cansada, eu vou perder a atenção, eu vou levar mais tempo para conseguir concluir, né? Então, pensem do ponto de vista da experiência, né, quando a gente está desenhando uma interface. Se eu tenho um monte, sei lá, eu tenho que, sei lá, vender seguro, por exemplo, sei lá, vender qualquer coisa, passagem, o que quer que seja. Se eu tenho muita coisa, eu tenho que minimamente ter um critério ali de escolha, né, para ajudar as pessoas a tomarem boas decisões, né. E aí tem um livro, na verdade, que foi escrito, né, sobre essa questão acho que é o Schwartz, eu esqueci o nome desse livro, gente, se alguém lembrar, eu acho que é Paradoxo da
escolha. Paradoxo eu esqueci de colocar, acho que é isso, paradoxo da escolha. Que ele fala, né, que tem esses dois eixos, né, que é a felicidade e a escolha, né? Então, em geral, assim, a gente sempre está lidando com esse paradoxo, né? De quanto mais opções ou escolhas eu tenho, mais complicado fica o meu processo de tomar decisão, né? Então, a gente precisa se atentar a esse tipo de coisas. Eu gosto desse exemplo aqui do Zuckerberg. O nosso outro webinar, assim, ele tá um pouquinho diferente desse, enfim, tem outras coisas aqui, eu já trouxe um pouquinho diferente, mas eu trouxe essa imagem aqui, e ele ficou famoso, assim, por conta dessa foto, faz um tempo já, enfim, eu não me lembro o ano, mas esse é o guarda-roupa dele, né, que ele tem basicamente camisetas cinzas ali, e moletom cinza também escuro de capuz, né, e aí por que ele tem assim, tipo, sei lá, o cara não é muito criativo. Não é bem isso, assim. Ele sabe exatamente que ele precisa de toda a energia do mundo, assim, do máximo de energia que ele puder preservar para conseguir tomar decisões, né? Porque o processo de escolha é exaustivo. Eu sempre gosto de falar, assim, né? A gente é como uma pilha, sabe? Às vezes você acorda com 100%, às vezes você acorda meio 75%, então o nosso processo de escolhas ao longo do dia vai deixando a gente cansado, né? Então, eu entendo que é uma responsabilidade do designer, do UX designer, né, dele, na verdade, desobrigar os usuários desse processo exaustivo de escolha. Por isso que é importante entender essa questão da interação humano-computador. Tem coisas que o computador faz melhor do que a gente, como, por exemplo, tem uma memória muito melhor de guardar as coisas. Vamos usar a cloud, mas tem coisas que eu que quero decidir, né? Eu posso ajudar, enfim, olha, eu vou criar um processo ali onde organizei os produtos e trouxe uma recomendação. A escolha final é do usuário, enfim, é do nosso papel a gente entender todo esse processo, né, de tomada de decisão. A questão da linguagem também é muito importante. Linguagem e comunicação, né? De novo, a comunicação precisa ser clara, a gente precisa levar em consideração com quem que eu estou falando, qual que é o contexto dele, sei lá, enfim, aonde que ele está, né? O contexto de geração, mesmo até geográfico, porque a linguagem ela precisa sempre estar de acordo também, né, com a questão da interface. Não à toa a gente começa a ver profissionais agora, né, também os UX writers, né, UX content, né, que começam a abordar essa questão da linguagem ali, né, muito, ela precisa ser clara, né, quem interage, enfim, o tipo de texto, ele precisa dialogar com o produto e com enfim, tá tudo misturado, né? Seja menu, seja botão, seja um formulário, o que quer que seja, né? Um texto ali, ou seja, até um símbolo, né? Quais símbolos que eu vou utilizar, tudo isso é linguagem, né? E aí ela pode ser interpretada de diversas formas também. A nossa memória cognitiva, né? Ou seja, a nossa memória, eu sempre falo, não confie na memória. Às vezes, assim, eu conduzo muitos workshops, né? Ou, sei lá, ou processos de bootcamp, a galera passando... Eu sempre falo, gente, não confia na memória, tipo, documenta o seu processo, é muito importante, porque a memória não é confiável, né? A maneira como a gente vai fazer informação, ela vai sendo reconstruída pelos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, crenças e pelo próprio ambiente, sabe? Então, tem vários estudos que ainda mostram que as pessoas ainda criam falsas memórias de coisas que nem aconteceram, sabe assim? A gente percebe muito isso, às vezes, em testes, assim, né? E aí fala assim, pô, a pessoa tá mentindo. Não, gente, tudo coisa da nossa mente, assim. Então, a nossa capacidade de memória, né, lembra que eu falei de 8 segundos, mas ela caiu para 7. Então, a gente consegue, em geral, lembrar de 3, 4 itens por vez. Como que eu vou utilizar... Agora que eu sei disso, né, como que na hora que eu vou desenhar, eu vou ajudar o usuário? Eu posso criar experiências, né, que na verdade que vão... eu posso ir guiando o usuário, por exemplo. Se o usuário tem que lembrar que na primeira parte do fluxo tinha uma informação... Pô, a gente não precisa fazer isso, né, com o usuário. A gente não tem que esperar que os usuários se lembrem de, sei lá, de coisas que estavam na página anterior, sabe, no fluxo interior. Ou ter aquele texto gigante, lá, interminável, sei lá, que o usuário tem que adivinhar, deixa eu ver, tipo, por onde que eu vou, deixa eu adivinhar o que está acontecendo. Então, a gente vai dando assistência, vai dando feedback, vai sempre lembrando, você pode desfazer essa opção, você pode reduzir a frustração das pessoas. Tem a questão também, né, dos modelos mentais, assim, as pessoas realmente elas esperem fazer coisas assim, por exemplo, essa questão do login, né, é algo que surgiu, assim, muito, por que isso é tão
esperado, né? Sei lá, eu vou entrar, sei lá, vou começar a usar um produto novo, um serviço novo, tal, e aí, em geral, assim, a parte do cadastro eu pulo ali, né? Porque a gente gasta muito tempo, né? Preenchendo formulário, né? Tipo, cadastro, tem coisa. Então, assim, essa questão, hoje em dia, as pessoas já esperam fazer login com um clique, por exemplo. Então, tem diversos outros exemplos de modelo mental também, né? Da gente poder considerar, né, a questão. Antes a gente usava, sei lá, link azul, né, sublinhado, isso queria dizer que já tinha um link e tal. Então, a gente hoje tem formas mais sofisticadas de a gente trabalhar esse tipo de coisa, mas, enfim, como que a gente vai descobrir os modelos mentais? De novo, pesquisa, teste de usabilidade, observação, entrevista, análise de tarefas, tudo isso que são atividades aí do UX designer no dia a dia. Aí tem a tomada de decisão, né, que também ela é baseada aqui. Gente, cheio de psicólogo, tá vendo? Olha, é um outro psicólogo aí também, o Rick. Acho que os psicólogos ajudam no UX? Acho que é Rick, esqueci, esqueci, mas acho que é o William Rick, uma coisa assim. Mas aí é a lei de Rick, aí virou a lei de Rick, né? Que ele fala que o tempo que a gente leva para tomar uma decisão, ela é influenciada pelo número de opções. Então, quanto mais opções, mais tempo a gente leva para tomar a decisão. Então, de novo, por isso que é importante a gente considerar essa questão de reduzir a sobrecarga, né? Enfim, então, a própria questão do Netflix, né, um exemplo também, eles criam uma questão de categorias ali, né, eles vão criando uma categorias, assim, de tipos, de nomes, tudo com essa percepção de que aquele conteúdo ali, ele é agrupado, né, em categorias personalizadas, né, então não à toa as pessoas valorizam experiências personalizadas, é porque, de uma forma muito intrínseca, elas percebem que aquela marca ali, ela está ajudando ela a economizar tempo, que é nosso ativo, assim, muito importante, a questão do tempo, né? Sim. E aí a gente passa por esse tipo de dilemas aí, né? Tentar, será que eu compro, não compro? Quem nunca, né? Às vezes tá lá, você tá apertado, tá vermelho. E aí também tem uma questão, né? Assim, que tá cada vez mais fácil comprar, fala sério, não é? Tipo, com essa coisa, né, do delivery online, aí, tudo, né? Nossa, tá fácil, chega, pá, depois você vai ver o cartão. Mas enfim, a gente passa por esse processo aí, né, de lidar, né, com emoção e razão, né, e eu acho que é interessante, assim, eu gosto de comentar sobre esse case, né, que a lei do e-commerce, por exemplo, ela surge exatamente por isso, porque as pessoas começaram a se arrepender, eles começaram a ter muito, assim, problema de reclamação das pessoas se arrepender, comprei, mas arrependi, entendeu, não quero mais, não estourou. E aí, tá tudo certo, você pode se arrepender, existe uma lei que protege o consumidor para isso. Então, tem empresas, por exemplo, o Mercado Livre é uma delas, assim, né, que tem uma opção de você devolver a compra, e sei lá, tem várias coisas. Eu quero devolver porque o produto está com defeito danificado, não, eu me arrependi mesmo, tá tudo certo. Então, você pode devolver porque você se arrependeu, porque você foi lá, levado pela emoção, tava lá, nossa, R$30 vai chegar hoje, em 4 horas, tá aqui na minha casa, sabe assim? Então, Então, é importante, né, a gente considerar e também pensar em opções até de desfazer. Quem nunca mandou e-mail e falar, puxa, não era para ter mandado, depois você pode desfazer o e-mail, né? Mas agora você consegue, assim, até, mandei essa foto, não é para mandar. Então, é importante a gente considerar, né, esse tipo de... entendendo como a mente funciona, como que a gente pode ajudar os usuários, né, assim, dentro desse ponto de vista. Eu sou um coach, né, que as pessoas compram com emoção e justificam com a razão. E aí, acho que Acho que tem mais uma pausa, Lina, é isso? Não precisa, porque fizemos já passei então ali a parte do valorzinho. Tá bom, agora é só pode finalizar para a gente ir para as perguntas, isso. A gente está tendo muitas perdas, eu vi que eu estou falando bastante aqui, tá tudo certo? Como que tá aí o pessoal? Algumas pessoas até avisaram que tiveram que sair, mas eu acredito que agora também logo a gente entra no Q&A, né? Tá bom. Vou fazer quase que o fechamento aqui, né? Então, entrar um pouquinho a questão das emoções, né? Enfim, eu acho que tem um ponto muito importante, né? Quando a gente fala de emoções, né? Dentro do design, assim, por que a gente... Eu acho que existe essa característica, né? Comum a todos os seres humanos, que todos nós nos emocionamos, né? E essa é uma discussão antiga, de novo, desde a década de 70,
Tem uma outra referência também, né, de um outro psicólogo que traz muito essa questão, né, de como que a gente consegue olhar para as emoções do ponto de vista de entender como as pessoas estão se sentindo e pensar até do ponto de vista do design, né, como que eu posso pensar numa paleta de cores para o design emocional, por exemplo, sempre como que eu posso extrair respostas, intenções emocionais de um tipo de uma experiência, né? Exemplo, como que eu combino, talvez, eu quero provocar uma sensação de alegria, de confiança, ou seja, por meio de uma experiência que eu quero criar. Enfim, são algumas referências. E aí, só uma explicação muito rápida, né, do que é emoção, né? Uma emoção, em geral, ela é um estado mental, que ele pode ser agradável, pode ser desagradável. A gente passa, uma emoção, ele é um conjunto complexo ali, né, e quando a gente fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções, eles ficam dentro ali do nosso sistema límbico, né, que é exatamente ali aonde ficam, aonde é a área do nosso cérebro, onde é responsável por controlar as nossas percepções, as nossas reações e as nossas emoções, né? E por fim, através de sensações ali, o nosso cérebro vai coletando dados do nosso ambiente ali, né? Das percepções e dando um sentido para ele. E aí, não vou entrar muito a fundo nisso, mas assim, a emoção é uma sensação de recompensa química no nosso cérebro, ou seja, quando a gente fala de felicidade e tristeza, por exemplo, basicamente o nosso cérebro, ele responde por meio de hormônios, né, então pode ser, se for uma reação ruim, com uma experiência ruim que eu tive, sei lá, precisei fazer a compra de de uma passagem, enfim, fazer o pagamento de algo que era importante e não consegui, a resposta emocional, por exemplo, é um cortisol, uma substância que é conhecida como o hormônio do estresse ali, mas se for o contrário, eu tiver uma experiência super positiva, o hormônio responsável ali é a oxitocina, né, que vai promover o quê? Uma conexão, enfim. E aí eu acho que o grande ponto é, a gente não precisa ser neurocientista, a gente não precisa, enfim, entrar tão a fundo assim, né, da questão, né, de assim, entender, né, toda essa questão da psicologia das emoções, porque a gente começa a perceber por meio do design como que a gente pode trabalhar esse tipo de coisa. Então, exemplo, por exemplo, por que um produto é mais bem sucedido do que o outro? A própria Apple, na verdade, é uma empresa que sabe muito bem, né, assim, dessa questão dos aspectos emocionais cognitivos e vem trabalhando isso, e não à toa ela se tornou aí uma love brand, né, então as pessoas, eles conseguiram conquistar isso. Lembra que eu mostrei os computadores ali monocromáticos? Então, eles na verdade, eles trouxeram ali toda uma questão visual, enfim, de ergonomia, enfim, e ela foi percebida, assim, como uma experiência que satisfaz o usuário em diversos aspectos. E aí, de novo, o Norman, né, ele traz a questão do design emocional, é um conceito que ele introduziu lá atrás também, acho que ele escreveu esse livro aqui, Design Emocional, acho que 2003, 2004, ele traz, na verdade, que o design, ele poderia seguir esses 3 níveis de processamento aqui do lado esquerdo, né? O visceral, que é essa primeira percepção que a gente tem com um produto, é aquela surpresa. O comportamental, que está muito ligado à usabilidade, a questão, né, se funciona, não funciona, com amigável a experiência, e o reflexivo, que está mais relacionado ao impacto desse produto em relação ao mundo e, sei lá, à sociedade. Só uma pausa que eu sempre gosto de compartilhar, com orgulho, assim, né, quando ele veio para cá, eu tive essa oportunidade de poder trocar algumas palavras, assisti uma palestra dele que foi muito bacana, assim, na época o Itaú que estava patrocinando a vida dele, foi no IXTA em 2012, enfim, e eu gosto de falar que o design emocional, ele é a cereja do bolo, né? Então, quando a gente pensa em desenvolvimento de produtos, né, ele deve sim agregar valor para as pessoas, para os seus usuários. Ele lembra a questão da usabilidade, precisa funcionar, precisa ser confiável, precisa ser utilizável. Mas depois que a gente consegue tudo isso, a gente começa a conseguir explorar questões de como que eu desenho uma jornada emocional para o usuário, ou seja, como que eu crio estímulos para que esse usuário, na verdade, ele fique satisfeito, ele fique feliz, ele tenha vontade de compartilhar com as pessoas, de usar de novo, né? Então, tem essa frase aqui, né, da Maya Angelou, que ela fala, né, que a única maneira, né, enfim, que eu aprendi que as pessoas, né, elas vão esquecer o que você disse, né, as pessoas vão esquecer como você as fez sentir, né, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Ou seja, as pessoas esquecerão o que você fez, mas não vão esquecer. Então, a emoção, ela
é uma premissa muito importante, né? Por que a gente precisa pensar na memória, a gente precisa pensar nas emoções, porque ela tem um impacto em tudo que a gente cria, né? Por que tudo isso é importante, né? Questões emocionais, ou seja, questões de cognição, porque a gente influencia a experiência em tudo que a gente cria, né? Então, a gente precisa considerar a emoção e esses aspectos, por quê? Porque os produtos em si, eles são consumidos como hábito, né? Então, o que é um hábito? Um hábito é um impulso, né, para ter um comportamento com pouco ou nenhuma consciência. Então, desenhar hábitos em formato de produto é uma forma de manipulação, por exemplo. Então, a gente tem que levar em consideração que emoções negativas são, por exemplo, gatilhos internos, né? Então, tem questões assim, tem estudos falando, né, que na verdade que as pessoas deprimidas, elas checam cada vez mais os e-mails, elas levam seus devices e as suas tecnologias para a cama, elas verificam os dispositivos antes mesmo de dar bom dia para quem está do seu lado. Além do que, tem dados de que essa questão da pandemia acelerou a questão também do vício, né, principalmente das crianças. E aí, por que eu trouxe isso, né? É uma reflexão para a gente poder terminar, né? Enfim, trouxe uma outra leitura também para que vocês possam pesquisar, que é sobre os vieses cognitivos, né? Que tem esse livro que é muito bacana, né, que são os nudges. O nudge é uma palavra que ele vem do inglês, né, que significa empurrão, né, que é tipo meio que cutucar alguém ali com o objetivo de chamar atenção. Então, num sentido, assim, bastante figurado, né, o escritor desse livro, acho que é tem em português esse livro, se eu não me engano, mas ele está com outro nome, acho que é a Arquitetura de Tomada de Decisão, não me lembro, uma coisa assim, mas tem esse livro em português também, mas ele fala como é importante a gente considerar, assim, né, essa questão dos vieses, né, ou seja, de não coagir, mas como que a gente induz um usuário do ponto de vista, sei lá, pensa no GPS, né, a gente meio que vai induzindo, então, assim, tem a questão dos nudges para a gente ajudar naquela arquitetura de escolha, né, então quis trazer esse ponto, aqui não tem pausa, eu coloquei um monte de pausa aqui. Colocou várias pausas. E aí, só fechando, né, eu deixei mais uma frase de uma outra referência do Aaron Walter, né, que ele fala que no próximo projeto de design que você for construir, né, se lembrar de que as pessoas vão perdurar suas deficiências, vão seguir suas orientações e farão elogios se você as recompensar com emoções positivas, né. Então é importante da gente trazer esse, assim, sabendo de tudo isso, né, obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui, eu adoro falar desse tema, às vezes eu me empolgo muito, né, mas a gente pensar como que a gente pode personalizar uma experiência, ou como que eu posso, sei lá, demonstrar mais simpatia por meio, sei lá, de imagens expressivas, ilustrações, animações, sei lá, uma surpresa positiva, um humor, enfim, contar histórias, né, tudo isso para que a gente possa trazer questões mais positivas durante a jornada, né. E aí fecha com essa frase, né, cognição é perceber o mundo, e emoção é interpretá-la, e eu sempre gosto de trazer essa daqui, essa para fechar mesmo, né, de que people ignore design that ignore people, né, e essa discussão toda por trás, né, então por quê? Porque no fim das contas a gente falou de um monte de coisa, mas a essência é importante, né, a importância da gente considerar a experiência do usuário no design de qualquer produto, de qualquer serviço que a gente deseja, né? Nosso contexto está mudando, a realidade está mudando, as tecnologias estão avançando, mas as pessoas desejam conveniência, capacidade de né? Então a gente precisa simplificar tudo que a gente desenha, né, de forma que os usuários não precisam pedir ajuda para alguém, eles precisam conseguir se autosservir, né? Então é isso. Obrigada por hoje, pelo papo, pela conversa, pela mentorama, pelo convite. Se vocês quiserem temos as perguntinhas. É verdade, se quiserem me adicionar, LinkedIn, Medium, também tem uns artigos meu lá, Instagram, tô como Renata Tonese também, enfim, Slack, Twitter, tô meio por aí nas redes. A gente se encontra, se tromba, é um prazer poder continuar esse papo e vamos pro Q&A. Vamos agora para as perguntas de vocês, então. Podem mandar perguntas, que eu vou puxar as lá de cima que ainda não respondemos. Vamos ver. Essa eu achei interessante, que o Thiago pergunta. Que atualmente na área de e-commerce aqui no Brasil é pouco usado UX. Vocês também sentem isso? Qual a sua opinião, Renata, sobre isso? Faz a pergunta de novo para mim, por favor, que eu não... Tu consegue ver a tela aqui ou não
tá... Porque eu sempre jogo ela na tela. Mas eu leio, claro, sem problema. Deixa eu ver se eu consigo aqui. BG. Não, mas pode ler. Eu vi agora. Atualmente na área de e-commerce. No Brasil, e-commerce, que no Brasil é um pouco usado, UX. Então, eu sinto que, na verdade, e-commerce, quando a gente fala UX, né, eu acho que tem área de e-commerce, eu acho que é uma das áreas que usa bastante essa questão dos gatilhos emocionais. Por quê? Porque, assim, eu acho que tem uma questão ali, né, quando a gente fala, assim, não sei se está falando de algum aspecto específico, assim, né, mas eu vou dar exemplo do Mercado Livre, eu acho que ali tem uma cultura de produto ali muito forte, né, a gente percebe ali que tem, sei lá, eu posso até pensar em outros temas aqui em termos de e-commerce, mas acho que essa cultura de produto, ela está entrando em todo o universo aí. Então, a gente ainda, assim, alguém perguntou a questão, né, do product designer e do UX, eu acho que na verdade, são transições que a gente está passando aí de nomenclaturas, ou seja, de papéis e de novas responsabilidades, né? Mas do ponto de vista da gente olhar a experiência, né, de e-commerce, eu vejo que é uma experiência que, na verdade, ela está cada vez mais complexa e completa, né? Porque e-commerce, no fim das contas, é logística, né? Então, se a gente olha os modelos de hoje aqui, se a gente olhar, sei lá, para a China, por exemplo, né? Por que deu tão certo, né? Porque tem uma logística por trás muito forte. E aí tem uma discussão interessante do e-commerce, que acho que é um tema para vocês estudarem também, que é toda a questão do digital, né? Do físico e com o digital, sei lá, o mini-channel, tem várias formas da gente chamar. Mas, né, de cada vez surge esse consumidor que é o omniconsumidor, ou seja, que ele quer poder fazer os seus pedidos, enfim, ele está navegando ali o tempo inteiro entre o físico e o digital. E as marcas, né, principalmente o e-commerce, tem esse desafio aí de como responder, né? Então, eu vejo, na verdade, UX, assim, bem forte, assim, enfim, dentro da área de e-commerce. Tiago, não sei se trouxe boas provocações. Isso aí. Bom, falando da diferença maior entre UX e UI, né? UI, que tinha algumas pessoas na dúvida também, poderia se concluir, então, que o UX planeja e o UI executa? Qual seria a diferença, então, maior entre os dois? O UX, ele está muito mais voltado ali em termos vamos falar da experiência do usuário. O que é experiência? Eu estou fazendo todo o mapeamento da minha jornada, entendendo, quando eu for, enfim, projetar ali um dispositivo, um aplicativo, o que quer que seja, eu vou pensar em toda a arquitetura de informações, ou seja, como que essa arquitetura ela vai ficar organizada, a questão, e aí quando eu estou, assim, eu vejo que elas são complementares. Cada vez mais a gente vê o mercado, na verdade, também, a gente vê muitos profissionais, né, que é UX, UI, ou seja, que é full stack, ou seja, existem divisões, assim, e acho que esse é um aspecto do próprio mercado que tem uma coisa interessante, assim, quando o Don Norman falou, assim, o que era UX, né? Que são todos os pontos de contato da experiência. Em algum momento da história, ficou subentendido que UX era digital. E aí começou, tipo, uma bagunça, assim, porque as empresas começaram a separar. Então, assim, a galera que estava, tipo, trabalhando com UX, ficava só olhando digital, e tinha a galera que estava olhando, sei lá, customer, que começava assim, não, você é só físico. Começou, e, né, e de repente o design, assim, enfim, que engloba toda a questão, né, de visual, de interação, enfim, começou a ficar um pouco separado, né? Mas esses profissionais, eles, na verdade, eles deveriam trabalhar todos juntos, né? Então, eu vejo que são atividades complementares. O próprio nome, né? User Experience, ele fala da experiência. UI, User Interface. Então, você está mais voltado... E quando eu falo interface não necessariamente é gráfica, ela é visual, ela pode ser uma interface de voz, pode ser uma interface gestual. Lembra a questão da evolução das interfaces? Mas são profissionais, assim, disciplinas que são complementares. Então, eu vejo cada vez mais a fusão, né, desses profissionais. Eu não sei se eu respondi também, mas é uma boa discussão aí que... Mas, olha, uma coisa eles têm em comum. O foco é centrado nas pessoas. O foco é resolver problema, né? Então, que são os usuários ali que os usam, né?
Sim, isso aí. Bom, deixa eu ver aqui. Tinha visto uma sobre... Ah, tá. Essa aqui. Então, Edson pergunta se... Eu gostaria de saber se o Design Thinking seria um bom complemento para UX ou seria outra ferramenta para as empresas. Design Thinking, para mim, é a base em termos de processos de design, né? Porque, assim, existem, se a gente for pensar em termos de frameworks, né, de modelos de trabalho, de processos de design, o Design Thinking, ele representa muito bem os processos de um projeto de design, né? Que quais são eles, né? A gente passa por um processo, né, de entender, de entendimento, né, depois um processo de síntese, depois um processo, né, de ideação, né, assim, de pensar em ideias, de prototipação, e aí a gente passa por, enfim, começa a prototipar protótipos de baixo, de média, de alta fidelidade, depois eu preciso fazer o quê? Testar. Então, em termos de processo de design, eu acredito que ele é mais do que uma ferramenta, né, como está aqui. Ele é um modelo mental que quem trabalha com design, naturalmente, a gente passa por esse processo, né, de pesquisar, de entender, criar empatia, começa a olhar, e tudo é baseado até nos processos sistêmicos, assim, né, que é de divergência e convergência. Então, próprio Design Thinking nasce como inspiração dos processos de sistema, né, de sistêmicos, que a gente, né, enfim, abre e fecha. Então, o Design Thinking é um ótimo complemento aí para quem trabalha com UX, assim, como processo de design, ele responde bem. Certíssimo. Bom, a Brenda pergunta então, Renata, em quais outras profissões, além de design UX ou design de produto, um designer especializado em design emocional ou UX poderia atuar? Eu acho que, em geral, as áreas de atuação de um profissional UX. É que eu acho que você falou bastante, a Brenda, né? Toda essa área de produto, né, é uma área que ela está crescendo bastante, né? Então, a questão das emoções, dificilmente você vê assim, estamos contratando um designer emocional, porque ela é muito intrínseca à experiência. Então, assim, quando você é um UX, né, você está desenhando uma experiência, ele é um aspecto que você pode entender, aprofundar, não necessariamente... Lembra que eu falei daquele diagrama do Dan Safer, mas tem diversos outros diagramas, ou tem até um guarda-chuva de UX, tem um espectro de UX, que a gente começa a ver diversas áreas e diversas disciplinas que se complementam. Então, essa questão emocional é um dos fatores que a gente pode agregar dentro do nosso chapéu maior ali de designer de experiência ou designer de produto. Isso aí. Ok, vamos ver aqui. Ok, o Adriel perguntou, no Brasil, é similar àquela outra pergunta que a gente fez, mas um pouquinho mais completa também, que sobre as vagas, né, de sobra para UX Design, com tanto de cursos e muita gente aí querendo entrar, se esse mercado pode ficar saturado de profissionais. Olha, é que se a gente olhar a velocidade com que estão surgindo complexidade, você vai usar essa palavra, eu ia usar tecnologia, mas eu vou usar complexidade. À medida que o mundo se torna mais complexo, quem são os profissionais que vão ajudar a reduzir a complexidade e aumentar a simplicidade, né? A certeza. Então, eu não vejo que, na verdade, o mercado vai ficar saturado. Eu acho que eu falo que eu sou designer assim, que eu estudo design desde 1998, quando eu entrei na faculdade. E mudou muito, né? Eu entrei para estudar, na verdade, desenho industrial, né? Tinha muito foco ali em programação visual, depois, enfim, eu acabei migrando, fiz uma outra, assim, comecei a trabalhar com digital, enfim, e naquela época, né, enfim, o nosso desafio ali era um desktop, assim, a gente tinha que pensar em experiência 1024 e 800 por 600, era essa a complexidade. Não tinha celular, né? Depois surge o celular, começa a surgir outras coisas, outros navegadores, enfim, outros... E aí, com o tempo, é isso, assim, é uma disciplina, na verdade, é um mercado que não cessa. Por quê? Porque essa complexidade vai continuar aumentando. Complexidade de tecnologia, complexidade de dispositivo, complexidade de novos comportamentos, complexidade, enfim, N coisas.
Então, é um mercado que a gente também vai se transformando com ele. Por isso que tem esse monte de nomenclatura que, assim, o mercado tá meio que entendendo. A gente está no meio da transição. A gente está no meio, assim, sabe? No começo da transição, no meio. Então, eu acho que esse é um ponto interessante para a gente observar e entender como que a gente se adapta e vai encontrando, falar, puxa, gosto disso, vou experimentar aqui, vou tentar um pouquinho aqui, e a gente vai, assim, encontrando o nosso caminho. Exatamente. Isso aí. Bom, e o Eduardo pergunta para você qual é o impacto do UX na cultura da empresa. Eu achei isso muito interessante. Então, impacto, né? Assim, acho que são duas palavras muito boas, né? Cultura. Eu acho que cada empresa tem a sua maturidade, né, de UX, de maturidade de entender o valor da experiência. Né, há alguns anos atrás, né, assim, um grande líder da IBM, ele falou assim, né, que um bom design é um bom negócio, né, porque se percebeu que, assim, que investir em design, investir em experiência, trazia também retorno financeiro, né, que é o famoso ROI de UX. Então, mas assim, cada empresa tem a sua maturidade. Às vezes a gente pensa assim, porque a empresa é grande, a maturidade, nossa, tipo, né? E aí você vai ter que lidar com outros tipos de problemas. Às vezes você está numa empresa, numa startup, uma pequenininha, puxa, eu sou eu, né? Eu, Pipe. Então é um outro tipo de maturidade. Assim, tem um material, né? Que é interessante observar, que é do Nielsen também, que ele fala sobre maturidade de UX. E até para entender, assim, até fazer uma análise, assim, peraí, aonde estamos, onde queremos chegar, né? Então, cada empresa também tem a sua maturidade, e eu vejo que a gente tem esse papel, assim, de ser esses defensores aí dos usuários, né? Assim, de ser esses evangelizadores, de falar, não, é importante a gente considerar, vamos fazer pesquisa, vamos testar, vamos refinar. E mostrando valor, né? Eu acho que esse é o mais importante. Como que a gente consegue ir mostrando valor à medida que, gente, por mais que tenham processos, não tem receita de bolo. É fazer e tentar, erra, tipo, o que eu aprendi, compartilha, faz de novo, se apoia nos processos que tem, vou usar o design thinking como base, tá tudo certo, vai lá no começo. Então, assim, de repente, vamos olhar um book aqui de ferramentas, sei lá, métodos de UX. Vamos ver o que eu vou experimentar. Eu não preciso saber tudo. Eu posso conhecer e eu posso ir experimentando, porque eu falo, a gente não usa tudo em um projeto, né? Mas é assim, importante a gente tentando ir combinando algumas. Eu sempre falo que ferramenta é meio, né? Não é fim. É meio que a nossa cozinha, né? Então, a nossa cozinha a gente vai experimentando a nossa forma de fazer, vai dando certo. Isso aqui não deu muito jeito, não foi muito bom. Vamos criar, assim, vamos fazer diferente. Então, essa questão da cultura também depende muito da maturidade. Eu acho que também a gente também pode sempre provocando, trazendo, olha que bacana que eu vi, aqui olha, tem essa metodologia, esse método, vamos pilotar? Enfim, a gente pode ir também provocando. Isso aí. Muitas coisas legais. Eu estava lendo aqui, muitas coisas legais. Muitas coisas, né? Tem bastante, não vai dar tempo de tudo, eu acho. Mas vamos ver. É possível separar o UX do UI no mercado de trabalho de hoje ou agregar conhecimento de ser generalista é a melhor opção? Separa. Então, eu acho que essa é uma questão muito de cada um, né? Essa questão de ser generalista ou você ser especialista, enfim. Eu acho que a gente caminha para assim, acho que tudo são momentos, né? Teve um momento que o papel do especialista ele tinha muito reconhecimento. E aí também tem uma questão de como que é esse especialista, né? Às vezes assim, a pessoa é especialista só naquele, né, assim, naquela coisa. Mas a gente vem falando de outros modelos de profissionais, né, onde esse profissional ele se apoia também de ter uma visão generalista, né, de conhecer. É importante a gente conhecer todas as etapas de um processo, ou seja, mesmo que seja de uma forma superficial, e a gente vai entendendo ali quais são as especialidades onde eu quero ter uma visão, quando eu falo especialista, ter uma visão mais aprofundada. Puxa, então eu me identifico muito com a questão da pesquisa, ou com a questão, enfim, de novo, sei lá, de conteúdo, enfim. E aí eu posso, assim, entendendo aonde eu quero aprofundar e quais são os aspectos onde eu quero ter uma visão mais generalista. Isso aí. Vamos ver. Essa aqui também é interessante, do Dani. Se um designer UX ou UI pode trabalhar por conta própria, freelance, a ideia de possibilidade de montar negócio nessa área? Gente, a gente pode tudo. Acho que tem para todo mundo.
A gente pode trabalhar, enfim, freelancer, empresa, conta própria, enfim, basta usar criatividade, né? Eu acho que, enfim, tem caminho para todo mundo, tem espaço e muito espaço, né? Isso aí. Bom, vamos ver. Aqui de cima tinha uma interessante sobre habilidades também. Vamos lá. Aqui. A Larissa perguntou qual habilidade você recomenda para ser a primeira a ser aprendida por um iniciante em UX? Além, eu acredito que seja a habilidade além do curso, né? Eu acho que a questão de você. Assim, eu falei um pouco de usabilidade, né? Eu acho que essa é uma questão importante, assim, que muitas vezes, assim, eu acho que isso é um ponto importante, aprender sobre usabilidade, né? E aí, basicamente, assim, né, de quais são os processos ali, puxa, de repente, como que eu vou tangibilizar um conceito, como que eu vou fazer um primeiro teste. Tem muito conteúdo hoje na internet, tem um curso aqui da Mentorama, né, que é um curso que você pode, na verdade, aprender fazendo, que eu acho que essa é uma forma muito boa, né, você aprender fazendo. Muitas vezes vocês vão entrar com grupos, né, pessoas de diferentes áreas, enfim, e backgrounds ali, e acho que é muito rico, né, então eu sempre recomendo, na verdade, mergulhar, né, assim, legal, entendi o conceito, mas vamos testar, né, é aprender fazendo, gente, aprender fazendo eu acho que é a melhor receita para qualquer pessoa. Exatamente. Inclusive, lembro vocês que o botão ainda está disponível. Então, vamos começar logo nessa área de UX Design que vocês querem. Clica ali para falar com nossos especialistas, hein? Ainda está valendo. Renata, te deixar livre também. Tem alguma pergunta aí que você achou interessante para a gente colocar aqui? Não, eu acho que eu li bastante coisa, eu acho que a gente está bastante tempo. Eu me empolguei, assim, até demais hoje aqui. E quem precisou ir embora, né? Depois, enfim. Mas eu estava lendo, assim, eu fiquei muito feliz que tiveram vários corações, pessoas que gostaram. Como eu falei, eu acho que esse é um tema que eu acho que não é só gostar, mas eu acho que ele é relevante, enfim. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. A gente pode continuar aí em outras oportunidades ou nas redes. Fiquem à vontade aí para me chamar, para se conectar comigo. É isso, gente. Isso. Infelizmente, obrigada. Temos tempo, boa né? Noite, boa semana. O Lucas agradece, porque ele vai ganhar um passeio agora. Ai. Ele está todo sonolento aqui. Tadinho. Quero deixar meu obrigado também a todo mundo que participou. Fiquem em contato nas redes sociais da Mentorama. Quem sabe temos uma parte 3, né, para poder responder todas as perguntas, que não dá tempo de tudo, infelizmente. Né? Então fiquem de olho lá. Já esse é o nosso segundo webinar com a Renata. Quem sabe logo, logo tem mais um, né, Renata? Daí a gente consegue já se preparar bem e aí não iremos começar antes do tempo para dar tempo de tudo. Eu vou deixar um tempinho também. Desculpa. Oi? Não, você estava lendo. Eu pensei alto aqui, tô igual peixinho, bem atenta aqui. Sim. Não, acho que é isso. Vou deixar um tempinho também para você repassar suas redes sociais, se você quiser, Renata. Pode ficar à vontade. Deixa eu abrir de novo. Eu acho que vocês me acham lá, Renata Tonesi, no LinkedIn, tem no Instagram também, no Twitter, no Medium também tem alguns artigos que eu escrevi lá, enfim, mas fiquem à vontade para me procurar em Renata Tonesi e a gente bate um papo aí, enfim, continua. Obrigada por hoje, gente, foi ótimo poder trocar com vocês e fiquei muito contente que veio bastante gente. É verdade, veio mesmo. Então, eu agradeço todo mundo que participou também. Entre em contato lá com a Renata nas redes dela e também da Mentorama, aqui no Instagram. A gente sempre está postando sobre os webinars. Quem sabe logo, logo tem mais um, né? Então, obrigada, Renata, também. A aula foi incrível novamente. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Boa noite, pessoal. Até o próximo.